Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o documentário de 2016 Hypernormalization. Dirigido por Adam Curtis, essa obra teoriza que governos, financistas e utópicos tecnológicos existiram desde a década de 70 de tentar modelar o mundo real e, em vez de estabelecer um mundo falso simplificado para o benefício das corporações e mantido estável pelos governos do mundo todo. Para discutir essa obra comigo, Zeno Estoico, estão aqui Pepe o Peripatético. Olá, boa noite. Senhor Caverna. Boa noite a todos, tudo bem? Tião Caverna. Boa noite. E Mordecai. Opa, tudo bem? Temos o kit Caverna completo hoje, então vamos lá, pessoal. Quem quer começar? Pepe, você que sugeriu a pauta. Tá, claro. Então, eu achei muito legal. Eu sugiro que o Pepe comece dizendo como ele conheceu o Adam Curtis, que eu achei maravilhoso. Tá bom. Então, too much information. Olha, é o seguinte, eu conheci o Adam Curtis, história real. Eu conheci o Adam Curtis meio que por acidente, como documentarista. Eu tava na minha lua de mel em Londres. No quarto do hotel, eu liguei a TV na BBC 4, que é o canal lá de documentário, e tava passando documentário do Adam Curtis. História real. Okay. É uma longa história de amor. Assim, eu tava na lua de mel e pensei, pô, mas e aí? Esse documentário do Adam Curtis. Olha, esse documentário, pra começar fazendo a justiça, vocês lembram que o Center of Self foi recomendado pelo Tropical Jacobite, né? Aquele cara com que eu converti a conta do Twitter, agora tá meio fora do Twitter, ainda converso com ele via Telegram. E na verdade, quando eu discuti com ele o documentário, ele falou: olha, se você gostou do Center of Self, eu sugiro que tem um que eu considero meio uma continuação, na verdade, porque uma das perguntas que nós fizemos no final do Center of Self, lembra, o Sr. Caverna, foi imagina o estrago que o Bernays não faria na era do estabelecimento das redes sociais, da mídia digital de comunicação de massa. Então, na verdade, tem um documentário que é o Hypernormalization, do Adam Curtis, que trata disso. Na minha cabeça, eu estava falando com o Zeno, é quase como se a gente tivesse uma trilogia de documentários tratando desse assunto, que na verdade é métodos de controle de massas pelas elites vigentes, que são basicamente uma trilogia do Center of Self, em ordem cronológica na minha cabeça, Center of Self, Hypernormalization, que trata da transição do modelo de mídia de massa para redes sociais, a transição, né, do superespaço. E o terceiro, que o Sr. Caverna esteve presente, inclusive, e eu não lembro se o Tião Mordecai estava naquele lá, desculpa, gente, realmente não lembro, que é o The Social Dilemma, aquele documentário da Netflix. Para mim, esses três foram uma trilogia sobre esse particular aspecto que, em última instância, trata da natureza última do poder. E é por isso que eu recomendei esse documentário, para criar essa trilogia. Não, com certeza. Eu não tinha pensado do Hypernormalization como uma continuação do Center of Self, mas faz sentido sim. Né? Pegou bem a transição, né? Do Bernays pra... Pode crer, é verdade. Bom, eu tava comentando antes aqui que eu achei o documentário excelente, como eu já vi que é um padrão do Adam Curtis, pô, o projeto é um baita documentarista mesmo. Só que, como eu tava conversando com o Pepe e até com meus irmãos antes da gente entrar, você vai vendo o documentário e o negócio é bom, você vai gostando, mas lá pra metade, a segunda metade do documentário você para e pensa, quando é que esse cara vai juntar todos esses pontos que a gente tá levantando? Porque é muita coisa, vai de Saddam Hussein, o pai do Bashar al-Assad, que eu esqueci o nome dele, o Gaddafi, que eu tô apaixonado pelo Gaddafi agora, depois desse documentário. A gente tem muito que conversar do Gaddafi. Pô, eu sou fã de carteirinha do Gaddafi agora, mano. E ET... Mano, ele se fazendo... Ô, Sr. Caverna, desculpa te cortar, mas assim, já que você vai falar do cara, o cara não sabe falar inglês, muito engraçado. O cara, assim, olha, pode ser criança de 5, 6 anos falando inglês, eu tenho exemplos em casa, é muito engraçado, cara. Pode ser. Isso, porque foi educado na Inglaterra, né? Isso, não. Aí quando fala, eles mistreated us. Como assim? Você vê claramente pra mim, tá? Desculpa, ele não sabia o que falar, ele não sabia dar exemplos em inglês. Tem mistreated us. Não para de repetir. Como é que tá organizado o documentário? Tem 9 capítulos, né? Ele começa lá no episódio em 1975, que é uma crise financeira na cidade de Nova York.
e vai percorrendo ali uma ordem razoavelmente cronológica até chegar lá na época da Primavera Árabe, 2011, e a campanha do Trump lá em 2016. Acho que são os eventos mais recentes que ele menciona, né? Sim. E a forma, basicamente o que ele trata são a forma como os governos, como os poderosos, eles lidam cada vez menos com a realidade e mais com narrativas, né? Acho que a gente pode explicar dessa forma. Vocês concordam? Eu achei interessante que como ele coloca que os governos estão cada vez menos propositivos no sentido de, olha, a gente tem um projeto específico, sociedade, e vamos transformar esta sociedade nessa outra que é o nosso projeto. E como que isso realmente acabou, e é simplesmente, eu vou proteger vocês, eu vou proteger todos vocês. Entendeu? E cara, se você for ver, é exatamente isso. Assim, a proposta geral de qualquer governo que está vindo, ele está sendo nessa base, né? na base de tratar a neurose geral. Todo mundo tá com medo de tudo, e aí o governo vem como, eu vou fazer tal coisa para que a gente tenha substituiu a ideia de uma sociedade específica, assim, de um certo tipo, por um sentido geral de conforto, sabe? Assim, não existe mais uma sociedade ideal, existe um conforto geral que eu vou proporcionar porque eu vou proteger vocês dos seus medos, etc. Que eu acho que, na verdade, os medos, eles são impostos pelas elites. Exatamente, com certeza. Exatamente. Porque uma hora o Gaddafi é o grande terrorista aqui, a gente precisa fazer uma coisa com ele. Outra hora é aquecimento global e pandemia. A gente sai de um pânico para o outro. Agora a Rússia vai conquistar a Europa, vão fazer alguma coisa com a Rússia. Então, essa neurose, desenhada, né, é muito útil para os governos, né, porque eles param, exatamente como você falou, eles param de ter que propor soluções, propor melhorias e acumulam poder para lidar com esses medos que eles mesmos criaram. Mas você sabe, não, vai em frente, por favor, vai em frente. Não, vai em frente, por favor. Então, eles criam o medo e depois dão o remédio. Como aí aumenta mais ainda a dependência da galera, e a galera vê eles mais ainda prostrado, entendeu? Eu acho que o seu Caverna falou que eles vendem a solução. Vendem não, dão a solução, né? Por esse motivo. Primeiro vem o ditador que você falou aí agora. Gaddafi. Até esqueci o nome. Muammar Gaddafi. Aí ele vem como primeiro para apagar uma derrota deles, né? Aí vem como malvado. Ele é o ditador, ele que fez aquilo tudo, e caiu no colo dele. Uma coisa que ele queria, do nada. Aí depois ele vem como o bonzinho do Ocidente. Não, agora ele fez as pazes e acabou com um programa nuclear, que não tinha nada, era tudo mentira também. E depois ele volta como o grande terror. Esse cara, ele foi a maior manobra que eles fizeram, cara. Tipo assim, eles tornaram ele um boneco que eles conseguiram manipular aquela gente ali do jeito que eles quiseram, com uma figura. Eles formaram uma figura para manipular aquela galera, e foi incrível. Essa parada, o documentário mostra essa manipulação deles, esse boneco que eles criaram, e depois ele vem com uma vestimenta até mostrando o livro. É uma figura muito excêntrica, é aquela vestimenta parece o Gandhi, tá ligado? Fica aquela figura esotérica, fica mais apelativa ainda, né? A questão é que ele era megalômano, e ele foi escolhido em certa medida, em parte pela fraqueza relativa da Líbia, do Estado líbio, do governo líbio no cenário geopolítico mundial, em parte porque ele estava perfeitamente disposto a participar dessa, para usar aquele termo lá do sociólogo lá, francês Jean Bradley, essa simulacra, né? No fundo, essa simulação toda. Mas aí, pra mim, eu acho que eu sempre acabo fazendo isso, em certa medida, assim, sei lá, o Sr. Caverna usando meio títeses e antíteses, mas eu acho que o grande ponto aí das elites eu vejo um problema fundamental. Em certa medida, se você for voltar, porque a questão pra mim aí, que ele não mencionou na série, mas o aspecto primordial da série, é a crise na série é a crise do liberalismo. Liberalismo como um conjunto de filosofias e ideologias políticas começaram no século XVIII. Então, pra mim, o grande problema é que, em certa medida, a elite, por um tempo, acreditou nos preceitos básicos do liberalismo, que todo homem é livre e a máxima moralidade advém de um governo que dá a máxima liberdade, capacidade de autodefinição.
O problema é que isso cria uma sociedade caótica. Ele cria uma sociedade orgânica e organicamente caótica. Então, em certa medida, as elites, sem capacidade de absorver esse caos, e por isso que eu acho que elas têm uma componente de controle e uma componente de reação ao descontrole, sem a capacidade de absorver o caos oriundo de uma sociedade orgânica, a resposta deles é a tentativa de criar uma sociedade sistematizada, né? Uma sociedade organizada. Eu acho que era o Thomas Carlyle que chamava isso de governo, era um termo que ele usava, se não me engano, era governo pneumático, alguma coisa desse tipo, ou um governo por digamos um motor a vapor, algo desse tipo, seria um governo eletrônico, mecatrônico. E em grande medida essa é a tentativa da elite, só que de novo, tem um problema aí para tentar fazer isso, o problema que nós até abordamos, você lembra naquele episódio que a gente fez do Red Planet sobre economia planificada soviética, tentar planificar a realidade é complexa demais, e portanto a única maneira de planificar a realidade, gerenciar a realidade, como as elites liberais hoje querem fazer, é através da criação dessa falsa realidade, né? Da simulacro. Uhum. Eu acho que para mim aí que tá o ponto do meio entre o Sr. Caverna falou no começo e o ponto do Zeno. Para mim esse é o robô. E tentando dizer, a elite, eu acho que esse é um grande erro que eu vejo muitas vezes, especialmente entre os nossos boomers, né? A elite, ela é poderosa, ela tem anseio de dominação global, ela tem, eu acho que aquele termo que o Voxday e o Theodore Bill usa muito, que é os prometeicos, né? Os prometianos, é verdade, eles têm delírios que são claramente satânicos, não sei o quê, mas eles também eles não têm controle total absoluto, eles não são Deus do Olimpo, eles falham, eles erram, eles têm que tentar manobrar. Aliás, pra mim, eu vou dizer o seguinte, o ano 2024 é um ano onde a elite ocidental errou em tudo. O ano 2023, né? 2023, um ano onde ela levou sovas homéricas em todas as áreas onde ela se meteu. Da guerra da Ucrânia, ao fechamento do Mar Vermelho, entendeu? A tentativa de embargo da China, tudo que ela tentou falhou. Pra mim, esse é o grande ponto. E eu acho que em grande medida, não sei se vocês já viram entrevistas do Adam Curtis. É interessante que ele fala assim, as pessoas me acusam de ser de esquerda, mas eu não sou de esquerda, eu discordo que estão me chamando de esquerda. Ele, na verdade, falou, inclusive, eu sou contra... O que eu tentei mostrar é que o hiperindividualismo, ele leva a uma espécie de ruptura do tecido social, que é uma coisa que a esquerda, especialmente a esquerda moderna, a esquerda, sei lá, PSOL, a esquerda progressista, jamais faria, né? Ele falou, na verdade, eu me vejo muito mais como libertário. Mas, de novo, o problema do libertário volta a ser o mesmo. Um governo orgânico, um país de 200 milhões de pessoas, igual o Brasil, 300 milhões de pessoas, igual os Estados Unidos, organicamente organizado, vai ser uma bagunça, né, cara? Entendeu? Então não tem muito jeito de gerenciar, entendeu? Não tem muito como. Isso é incompatível quase com o Estado moderno, entendeu? Então acho que aí fica a grande, em parte, a frustração dele e a grande dificuldade de entender. Por isso que muitas vezes eu acho que as nossas elites parecem esquizofrênicas, né? Eu acho que o que ele toca no começo lá, que os revolucionários dos anos 60 nos Estados Unidos, né? Nos anos 70 desistiram, né? Tipo, é muito difícil o negócio de fazer revolução. Sim. Até ele cita o exemplo da Jane Fonda lá, que fazia palestra, manifestação lá pró-Vietnã, e nos anos 80 estava fazendo vídeo aeróbica, né? Tipo, vou largar esse negócio de revolução aqui, vou cuidar aqui do corpo, que é mais fácil. Nessa mesma época, né, nos anos 80, o bloco soviético estava desmoronando, né? A gente viu de novo lá em vários episódios que a gente fez do Red Planet e do Morte de Stalin, né? Também é um outro modelo que falhou. Acho que o mundo está carente de uma alternativa, né? A gente não tem, várias pessoas tentam. O próprio Gaddafi tentou falar lá de uma terceira via, né? Que ninguém sabe muito bem o que era. O Dugin tem lá a teoria dele, teoria política. E a gente está carente de um modelo para sustentar o mundo complexo que a gente vive hoje, né? Acho que todos os modelos que foram testados falharam ou estão falhando, né? Mas olha só, Zeno, você falou um negócio que para mim é muito importante para entrar nesse ponto. O termo hipernormalização, né, ele foi cunhado pelo Alexei Yurchak num livro de 2006, chama Everything Was Forever Until It Was No More. Foi a última geração da União Soviética. E eu acho interessante falar isso, que aí imediatamente vai ressoar com os irmãos Caverna que estão no Brasil agora vendo isso. A ideia da hipernormalização, do jeito que o Yurchak colocou, é que o modelo de economia planificada soviética, sociedade sem classes, marxista-leninista, claramente não funcionava, chegou um ponto que ela não funcionava, mas assim, não é simplesmente que as elites mentiam para as pessoas participavam da mentira, inclusive com números falsos e com
comportamentos falsos porque elas não viam uma possibilidade de um outro modelo, elas não viam qualquer outra possibilidade de organização social. E por que eu tô falando isso? Por que isso é interessante falar que eles estavam hipernormalizados nesse sentido? Eu acho que como é que era? No próprio arquipélago Gulag, o Solzhenitsyn falava, né? Nós sabemos que eles estão mentindo, eles sabem que eles estão mentindo, nós sabemos que eles sabem que eles estão mentindo, eles sabem que nós sabemos que eles sabem que eles estão mentindo. Aí eu transfiro isso para a realidade, por exemplo, vocês não vão nem ficar na americana, na própria brasileira, com o STF defendendo a democracia. Quer dizer, eles não conseguem escapar do sistema. A democracia liberal é o único sistema possível. Fora da democracia liberal não há nada, é caos e destruição. Basicamente, ou você tem uma democracia liberal com o judiciário independente mandando, o judiciário legislativo e executivo que ficam brigando o tempo todo, ou você tem campo de extermínio onde todo mundo vai morrer. Então eu vejo nisso essa mesma patologia. Não é só, para mim não é só social, é meio espiritual também. Eles não conseguem escapar do modelo, né? E em grande medida, o número de presos políticos, seja o caso do Brasil no 8 de janeiro, seja nos Estados Unidos no 6 de janeiro, muito provavelmente está rivalizando com o número de presos políticos que você tem na Rússia ou na China. E ainda assim eles insistem que o modelo é liberal e é democrático. Eles não conseguem parar, entendeu? Isso que eu acho engraçado. Porque, de novo, eles não conseguem sair desse modelo. Mas isso aí que você falou me fez lembrar. A situação que ele mostra da Rússia lá é exatamente o que a gente vive hoje aqui. Exatamente. A diferença é de clima. Sim. Porque se o Brasil fosse frio igual lá, todo mundo ia estar deprê igual lá, porque a gente não é quente. Tá ligado? O frio, sim, o frio. Vamos pra praia, lá fica tudo melhor. Não, eu tenho certeza que é isso. Porque aqui, de verdade, porque, eu tenho um exemplo aqui na minha família. O Mordecai, quando ele foi morar na Inglaterra, quando ele morou lá, ele era outra pessoa. Nos primeiros episódios do Irmãos Caverna, ele tava irreconhecível. Não é? Não é, Mordecai? Olha, caramba. Coisa que eu nunca vi ele desse jeito. Eu falei assim, cara, o Mordecai tá mal. Taciturno e sorumbático, né? Exatamente. Ele ficava quieto e comprimido, o ombro pra dentro. Era muito estranho. Muito estranho mesmo. Eu voltava pra casa. Quando eu voltava pra casa, eu tava com a cara de doente, né? Eu ficava com a cara de doente voltando pra casa. O clima afeta as pessoas, sim, gente. Não afeta. E eu não imagino como, na Inglaterra, um clima tão agradável. Por que você acha que a Inglaterra conquistou o mundo? Ninguém queria ficar lá. Exatamente. Exatamente. Isso é verdade, meu Deus Foi a do céu. busca de uma comida decente. Não, tem que ter algum lugar que a comida é decente. Comida e clima decente. Mas vou morrer de malária numa floresta no Congo? Sign me up! Entendeu? Não vou ficar aqui, né? Beleza, mas eu não vou ficar aqui, não. Ok, então eu vou. Legal. Mas pô. Pode ver, uma pessoa, sabe, uma das poucas coisas que dá pra salvar da Inglaterra, a obra do Tolkien. Ele morava onde? Na África do Sul. Não era na Inglaterra. Pois é. Olha só. É verdade. Tô zoando. Mas esse negócio, eu acho que é isso, assim, acho que a diferença, assim, o estado de espírito que você viu naquele pessoal lá russo, assim, eu falei assim, cara, é a mesma coisa, porque aqui a gente tem mais humor, tá ligado? A gente só leva com uma coisa com um humor mais leve. Então, assim, a gente não fica, tipo, naquela, todo mundo mente, é uma mentirada danada e eu tô triste. Não, tipo assim, é mentirada danada, dane-se, e xinga 3 palavrões e pronto, corre pra lá, continua a vida, entendeu? Mas a sensação é aquela mesmo, porque é tudo, porque todo mundo percebe que é uma farsa. Mas aí o grande problema disso aqui, e eu acho que a gente até seria bom entrar nisso, tem aquele livro do Nima Parvin, que aliás é um cara que eu recomendo, ainda quero fazer um episódio sobre ele, né, do Populist Delusion, né, onde ele mostra claramente que assim, é impossível você ter um governo popular, né, o governo sempre é governado pelas elites. O problema desse processo de mentira crônica e contínua das elites é que ela vai degradando, e de novo, não é só moral, não é só psicológica, é espiritualmente mesmo essas elites, né, então na verdade é um bando de mentirosos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né, essa ideia que não... O preceito básico do liberalismo é a ausência de coerção. Você tem listas e listas de gente sendo presa porque entrou num prédio, literalmente, gente sendo torturada, literalmente torturada, nas prisões americanas e brasileiras. Vocês viram essa notícia hoje, né? Hoje, 24 de março, o Monark, aquele podcaster lá, foi condenado a pagar 4 milhões de reais pelo Ministério Público por ofensa à nação, alguma coisa assim, porque a bobagem que ele falou lá de que o Brasil devia ter um partido nazista. 4 milhões de reais. E a questão questão que a gente está falando é sobre... São palavras, tipo, a democracia. Sim, palavras. Censura. Isso. Essas palavras mudam na boca deles.
Tipo assim, é tortura. O que eles fazem não é tortura, porque são com pessoas certas. Na cabeça, na cabeça, tipo assim, com certas pessoas tem que fazer, tem que censurar, tem que torturar, porque eu tava falando isso com o Mordecai hoje. E os caras não conseguem ver um desenho. Rapidinho, só uma pausa. E os caras não conseguem olhar para um. Sei lá, cara. Hoje eu tava vendo aqui aquele Príncipe do Egito. Sabe aquele desenho? Aí tem a cena que o Moisés descobre que o faraó jogava as crianças no rio. Aí ele não acredita que você fez isso ali. Ah, filho, são só escravos. E eles não conseguem olhar pro faraó e falar assim, pô, eu tô desse jeito. Entendeu? Não, na cabeça deles eles são realmente arautos da democracia. A autocrítica é uma virtude muito rara. É o espírito da elite mesmo, ele tem essa parada, que igual é porque não tem como, cara. Aí tava falando com o Mordecai aqui, a gente é manobrado demais sobre, por exemplo, se você for eu tava falando sobre Instagram, por exemplo, e todo o modo de algoritmo que existe hoje em dia. A gente não consegue, eu acho que a intenção é dessa forma. É um devaneio que eu tive, eu não sei se é isso mesmo. Mas, por exemplo, como a internet ela dá uma chuva de informação, mesmo que inútil, ela te dá uma falsa sensação que você está sendo informado demais. Que você tem muita informação e muita nova informação todo dia. Então, a impressão que você tem no final do dia, eu tô sabendo de muita coisa. Quando tem alguma coisa que você não sabe, quer dizer que isso não é verdade. Essa coisa que você não sabia não é verdade, porque você se informa o dia inteiro. O Instagram não é uma plataforma só de entretenimento, é também de informação. E é informação o tempo todo. Então, se você não sabe, logo isso é mentira. O que acontece quando, por exemplo, tem pessoas presas ainda do dia 8 de janeiro? Isso aí, na nossa cabeça, mesmo que a gente não entenda, na nossa cabeça que tá no Instagram, por exemplo, na cabeça da galera que tá no Instagram todo dia, isso é mentira. Isso é involuntário. Sim. É involuntário para a pessoa. Exato. Isso é narrativa. Isso é narrativa bolsonarista, no entendeu? Povo, até nos bolsonaristas, que é mentira. Sim. Parece, no sentimento, isso aí é mentira. Mas, tipo assim, você... Não, é verdade, tem gente, mas você não sente porque você não é informado pelo veículo de informação que você confia, que é o Instagram. Sim. Tá ligado? É uma coisa louca. Sim. De uma certa forma, é o que acontecia antigamente, sei lá, nos anos 70, 80, com os jornais, né? O que não apareceu no New York Times, no estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, não aconteceu, não existe. Então a gente tem acesso a toda essa informação, mas ela continua sendo curada de alguma forma. Talvez não seja manualmente, como era lá por repórteres, editores, mas pelos algoritmos hoje. Mas esse ponto é muito importante sobre o Instagram, porque eu adiciono tudo isso que você falou um segundo problema. Eu tenho raiva do Instagram. Eu adiciono um segundo problema, gente, que é um horizonte temporal e, portanto, de consciência extremamente limitado. Porque tudo isso que é verdade, entendeu? Não é só... Aí que tá a questão. Não é simplesmente o que você não sabe no Instagram... não existe. É aquilo que você viu no Instagram e por conta desse fluxo de informação sem análise, sem qualquer tipo de modelagem coerente na sua cabeça, porque, na verdade, esse excesso de informação destrói a possibilidade da criação de um modelo de entendimento da realidade na sua cabeça. Aquilo que você esqueceu também não existe. Exatamente. Então é pior, então você vive num presente perpétuo ainda por cima. Por isso que é tão bom esse comentário. Porque é o fluxo de informação todo dia, né? Então é nova, é sempre nova. Sim, exatamente. Isso, exatamente. É o padrão de conhecimento do story, entendeu? Sim. O que saiu do story sai na minha cabeça. Isso. Eu me lembro o Flávio Morgenstern, né? Logo no começo do podcast dele, do Guten Morgen, né? Eu lembro dele falando assim, e um negócio que eu meio que adotei meio pra minha vida. Então, assim, pra ser honesto, eu me informo pelo Twitter, e se eu não tô lendo o Twitter, eu tô lendo livros. Que ele falou, gente, não leia notícia. Hoje, dia 24 de março. Você lembra o que aconteceu em 24 de março de 2022? A notícia do dia não importa, porque isso é perene, entendeu? É fugaz, isso passa. É efêmero. Isso é fugaz, isso passa. Entendeu? Então, leia livros. Entendeu? Você tem que saber a notícia, não sei o quê, mas não dedique seu tempo àquilo. Uma dieta, vamos dizer assim, uma dieta intelectual é quase que como 10% de notícia e 90% de livros, né? Coisa muito mais
perene, não coisas efêmeras. Tem mais um ponto aqui que eu acho que contribui para essa degradação da mente das pessoas, que é esse foco o tempo todo na política, né? Porque o fulano fez isso, falou aquilo, porque não sei que projeto de lei, não sei que... Isso também eu vou dar um exemplo ao vivo disso aí que você falou. Como que é uma pessoa que consegue, assim, ela consegue enfiar a política em tudo. Você sabe que aqui no Rio de Janeiro, Sudeste aqui tá tendo chuvas muito fortes, né? Pois bem, grupo do trabalho, não vou falar quem é, óbvio. Grupo do trabalho, o sujeito falou aqui: gente, o céu está desabando. Tô lendo, tá? Minha cidade está embaixo d'água. Toda a região está sofrendo. É muito triste. Até aí tudo bem, né? Ok. Ele prossegue a mensagem: viva a ciência! Se não fossem os avisos do INPE e a ausência de negacionistas, a tragédia seria muito maior. Ok. Eu falei, meu Deus, eu vou trabalhar com esse cara amanhã, mano. E não vou poder bater. E não vou poder bater nele. Cara, isso aí, perdão, mas, porra, é um negócio de doido. Mas assim, eu volto ao ponto sobre a tortura. Por que você pode torturar as pessoas certas? Porque pra mim um ponto que me levou anos pra entender, tá? Assim, o Carlyle, até o Yarvin foi muito importante, o Parvin, todos esses casos são muito importantes, né, pra entender. A questão primordial, o liberalismo, agora eu tô falando liberalismo num conceito mais amplo, não tô falando de liberal dos Estados Unidos, tô falando de liberalismo com um conceito mais amplo, basicamente é o Ocidente inteiro, né? É preciso entender, eu já cheguei a falar isso em alguns episódios, para o liberal existe o homem. O que é um homem? O que é um humano? O que é o super-homem, né? O ubermensch liberal? É aquela criatura que se autodefine, uma criatura feita de razão e vontade, que se autodefine livre das amarras da história, tradição, Deus, família, religião, de tudo. Esse é o homem liberal. Fora do homem liberal, qualquer pessoa que siga essas coisas, o que ela é basicamente? Ela é um escravo. Ela é um sub-humano, ela é literalmente um untermensch. Então, são essas pessoas erradas que elas precisam ser torturadas, porque se elas não forem torturadas e riscadas do mapa, o paraíso liberal, né, o escatom liberal não vai chegar nunca. Então, nesse sentido, os liberais são indiscerníveis dos comunistas. Portanto, quando você vê alguém falando viva a ciência, o que ele está falando na verdade? Olha só, se o mundo só fosse composto de super-homens liberais como eu, criaturas feitas de vontade e razão como eu, o mundo seria uma maravilha. Porém, tem vocês aí, negacionistas, sub-humanos. Porém, tem os negacionistas, exatamente. Sabe o que tem que acontecer com vocês? Honestamente, você tem que ser aniquilado, você tem que ser varridos da face da terra. E esse negacionista, você muda o rótulo para outras coisas, dependendo do sabor. Sim. Aí, né? Sim. É o racista, é o fascista, é o não sei o quê. Os pecados, não, são os pecados não são, o cristianismo tem 7 pecados capitais, os pecados da religião liberal, e eu chamo de religião porque ela realmente substituiu no Ocidente o cristianismo como religião cívica: racismo, homofobia, misoginia, transfobia, xenofobia. E a diferença básica há 2000 anos são 7 pecados capitais, são 10 mandamentos para você fazer exame de consciência. Os pecados do liberalismo, cada semana tem um novo, e você pode... você pode muito bem viver cumprindo aqueles e de repente nem sabe, mas tá descumprindo, e você só descobre quando leva um tiro na cabeça. Sim. Transfobia é um clássico que a gente viu, né? Todos nós aqui temos idade para ter visto na nossa existência, como adultos já, casados, com filhos, a gente viu isso acontecer. Basicamente, o que era considerado literalmente uma doença mental virou uma condição elevadíssima, santificante, inatacável, que é transexualismo, né? A gente viu isso acontecer, né? Olha o casamento gay foi condenado pelo Barack Obama no primeiro mandato, e falou que casamento era entre um homem e uma mulher. Sim. E aí, hoje, do dia pra noite, se algum político ousar falar isso hoje, tem uma caçada na hora. Sim. Não, e se a gente falar isso, nos nossos trabalhos, perdemos o emprego na hora. Nos tornaremos inempregáveis. Exatamente. Mas o Barack Obama parou de defender o casamento heterossexual porque começaram a descobrir que a Michelle, na verdade... O Mike, né? Tá. O Mike, né? Pois é. Olha... Considerando, eu acho que o mundo faria mais sentido pra mim, tá? Se realmente descobrisse que ela é homem, tá? O mundo voltaria a fazer sentido, tá? Eu vou te falar isso aí. Seria... Mas, Zeno, só pra voltar pra série, eu acho que outro ponto interessante, que eu achei que ele voltou, você vê só no primeiro capítulo, que chama 1975,
voltando ao ponto das elites, como as elites, o modelo orgânico é caótico demais, eles precisam criar um sistema político econômico planificado. E é interessante a escolha do mercado financeiro propondo uma alternativa no qual, na verdade, a sociedade toda é organizada ao redor do sistema financeiro que deveria ser um apêndice à estrutura geral da sociedade, né, à lei natural e ao direito de propriedade que a lei não torna, ele se torna o ponto central, o ponto primordial. E o outro exemplo que ele dá é o Kissinger. Por que o R. Kissinger é tão importante nessa história? Porque o R. Kissinger, que na verdade ensinava ciência política e governança em Harvard, ele tentou de várias maneiras adotar os preceitos matemáticos da teoria dos jogos, né? Um ramo da matemática que estuda resultados ótimos de relações de conflitos entre atores racionais para gerenciar o mundo como um todo, né? Ele tinha essa ideia que o mundo todo seria gerenciado por isso. Na verdade, você eliminar o caos das relações internacionais planificando todas as relações internacionais dentro do modelo de teoria dos jogos. Então é muito interessante que ele tenha escolhido os dois. Mas ao mesmo tempo ele pratica aquele, como é que ele chama, de ambiguidade estratégica, né? Ambiguidade estratégica, isso. É a situação que a gente vive isso até hoje, né? Os Estados Unidos, por exemplo, vão defender Taiwan se a China invadir ou não. Os Estados Unidos são aliados da China continental ou de Taiwan? Não, são dos dois. Só que uma situação que vai chegar no ponto de ruptura em algum momento, né? Assim como tantos outros cenários que essa ambiguidade que o Kissinger tanto pregava aí acaba gerando tensões insolúveis, né? Sim. Eu acho que o interessante eu tô tentando lembrar o primeiro nome dele foi o Schwartz. Escreveu um livro muito bom sobre o Kissinger. O aspecto mais interessante do Kissinger é que, no final das contas, tudo que ele propôs deu errado. Sim. O Kissinger é um caso fascinante de um cara que tem uma reputação de gênio, sendo que ele só fez cagada, um negócio impressionante. Onde mais exercitaram, onde mais o Kissinger e os contemporâneos dele exercitaram essa diplomacia foi no Oriente Médio. Olha só, cadê o caso de sucesso lá? Volta a razão pela qual eles tiveram que pegar, os americanos tiveram que escolher, os americanos ocidentais, né, tiveram que escolher o Gaddafi como vilão. Por quê? Na verdade, tiveram que sair com o rabo entre as pernas depois de ter mais de quase 250 marines mortos no atentado da bomba feito pelo Hezbollah. Uhum. Saíram correndo. Quem era na época o secretário de Estado era o George Shultz, né? Quando eles finalmente resolveram sair, ele falou algo do tipo: nós ficamos paralisados pela complexidade do Oriente Médio. Nossa. Nós achamos que era simples de resolver a situação. As tropas marines chegariam no Líbano que estava envolvido numa guerra civil com as milícias xiitas, os cristãos e os palestinos que tinham sido removidos de Israel para lá. Nós achamos que o exército sírio tinha invadido, a gente achou que a gente ia chegar lá e ia colocar ordem em tudo. Descobriu não, que é uma bagunça total, entendeu? Isso não funciona. E persiste até hoje. Né? De novo, o modelo simplificado tentando lidar com uma complexidade, entendeu? Aí quando veio a complexidade, e assim, para quem é acadêmico, como assim, no meu caso, eu passei literalmente décadas, né, na academia mesmo, é impressionante você ver a dificuldade que esses acadêmicos têm com os modelos, com a criação de modelos no qual a realidade não se comporta como modelo. E a reação clássica, iluminista, modernizante, se a realidade não se comporta segundo o modelo, pior para a realidade. Eu não vou aceitar, eu vou viver em negação, entendeu? Não tem problema, vou continuar vivendo em negação. Eu não vou aceitar. Esse é o problema de supervalorizar a opinião de acadêmicos e dos, abre aspas, especialistas. Né? Absolutamente. Aí a gente lembra do nosso amigo Taleb, acadêmicos não têm skin in the game, né? Entendeu? Sim. A pergunta toda é, se você estiver errado, você paga um preço? Não, se você não paga, então sua opinião não vale bosta nenhuma, desculpa. Simples assim. Esse é o grande problema. Mas esse aspecto, como ele vai desenvolvendo esse aspecto e ao mesmo tempo ele vai desenvolvendo esse aspecto e ele vai fazendo um negócio que é importante, né, o Sr. Caverna, criticando a esquerda, na medida que ele mostra que a esquerda meio que desistiu, né? A esquerda desistiu, na verdade, de propor uma solução, né, para um sistema de controle, para um sistema de regime. Na verdade, hoje a esquerda Aí a gente lembra do saudoso Olavo de Carvalho, falando que a esquerda sobrou para a esquerda tomar pica e dar o cu, né? É isso que a esquerda propõe. Entendeu? Maconha, tomar pica e dar o cu. É isso. Não tem mais nada, entendeu? É interessante porque a esquerda ela tinha um modelo, por mais tolo, por mais maligno, como nós vimos no caso da própria União Soviética e da China, né, como ela terminou. E até certa essa medida ingênua, ela tinha um modelo até os anos 60.
houve um colapso da esquerda, né? Eu não sei se vocês chegaram a ler, mas depois eu até vou colocar, tem um artigo muito bom sobre a estrutura de poder. Tem aquela clássica do Yarvin, né? Do Curtis Yarvin, do Manson Moldbug, quando ele fala da Cathedral, né? Que todo mundo deve lembrar que, na verdade, a Cathedral é academia, mais imprensa, mais judiciário, né? Assim, tem três... O Nima Parvin, ele na verdade ele continua desenvolvendo esse modelo do Yarvin, né? Onde na verdade ele põe mais estrutura, ele chama de octopus, e ele põe em cima do modelo, ele põe o sistema financeiro. E ele tem um ponto muito interessante, né? Ele fala, na minha opinião, o sistema financeiro, a BlackRock e a Vanguard, domesticaram a esquerda. A esquerda hoje é uma criaturinha, hoje a esquerda basicamente é uma criaturinha, um pet de mega bilionários. É só isso, ela não foi domesticada, ela foi espancada, domesticada. Entendeu? Ela não tem mais esquerda. E é o que o documentário mostra. Gente, do Occupy Wall Street, que coisa mais ridícula. Não, e até naquele processo de década de 70, a esquerda desiste política e vai curtir a vida, e aí começa a surgir, né? Começa a surgir o domínio financeiro sobre a política. Quer dizer, ele está mostrando exatamente isso. Você teve uma galera que esqueceu de política e foi, né, malhar, dar o cu, fumar maconha. Isso. E, ao mesmo tempo, estava crescendo o quê? O poder de BlackRock da vida. O que acontece? Sim. Uai, tá bom. Essa galera que virou consumidor, no fim das contas... Que virou consumidor, isso. Tá na mão agora de quem vende. Pronto, casou a fome com a vontade de comer. É exatamente o que você tem hoje, como você falou. A esquerda todinha é um projetinho da Vanguard e da BlackRock. Sim, exatamente, é só isso. Então, eu realmente recomendo que eu vou até colocar um artigo que o Nima Parvin, né, que na internet ele se chama Academic Agent, né, que ele colocou no Substack dele, onde ele chega a um ponto que ele fala algo do tipo: a decisão é tomada nos gabinetes da BlackRock e da Vanguard. Aí ela vai propagada para as ONGs, para as corporações, para Bill Gates Foundation, para o World Bank, mas ela foi tomada na BlackRock Vanguard, e ela vai se espalhando. Quando ela chega na academia, os acadêmicos estão escrevendo no paper para justificar, uma decisão já foi tomada. E aí a imprensa está publicando notícias como se aquilo fosse fato, mas a decisão já foi tomada. Isso é realmente interessante. E você vê uns poucos velhos, vamos dizer assim, esquerdistas, vamos chamar de clássicos, é que percebe esse ponto, né? Que a esquerda hoje é domesticada, completamente domesticada. Não tem nada. Sim, porque não tem proposta, né? Hoje quem fala, precisamos tomar os meios de produção, é ridículo, né? Você vai tomar o quê? Que meio de produção? Você vai invadir a China? Porque tudo é produzido lá, né? Que proposta invadir a China continental, né? Olha que ideia de xerico, né? Vai dar certo. Vai fundo. E sobre esse lance, eu acho que é o que vocês estão falando. A esquerda, ela serve a essas grandes empresas, né? Eles só é um departamento a serviço de, né? A serviço de. E até eu vejo a questão dar o cu, cheirar cocaína, fumar maconha, tipo assim, essas pautas que eles vão colocando, eu acho que o partido, as grandes cabeças que não existem mais, né? Mas se tem aquele alto escalão, por exemplo, do PT, do PSOL, eles vão colocando essas pautas, eu acho que eles não sabem o fim disso. Eu acho, tenho certeza. Que eles não sabem o porquê, sabe? Porque não tem esse plano. O plano está nos grandes. No Vanguard e tal. E tá uma coisa por cima deles que eles não têm acesso o porquê que eles estão colocando essas pautas. E eles realmente não sabem onde isso vai dar. Eles estão a serviço. São soldados igual qualquer outro. Você imagina aqui na esquerda brasileira, ainda por cima, que é a quarta, quinta ordem, né? Depois que a decisão é tomada, vai para uma academia, vai para uma ONG, é a ONG que paga a ONG do Brasil, que vai... No fim das contas, é a cara do Lula. O próprio Olavo falava, né? Que nas reuniões de Foro de São Paulo, o Lula ficava tomando cafezinho, quando todo mundo decidiu, e aí, o que é para fazer? Entendeu? É isso. Exatamente. Não, o Olavo falava também, aqui só não existe esquerdista, é dinheirista. Isso. Eles estão pensando no amanhã. E para deixar claro... Ligado? Eles querem o dinheirinho. E para deixar claro, nas reuniões do Foro de São Paulo, o objetivo final era pegar o que, como o Zeno falou, reciclado. Pega o que a BlackRock Vanguard decidiu, que já foi reciclado pelas ONGs americanas e europeias, que já passou pela Academia Americana Europeia, que já passou pela Imprensa Americana Europeia, aí chega na academia, nas ONGs brasileiras,
na academia brasileira, na imprensa brasileira, e aí eles vão fazer, eles estão na 8ª camada, entendeu? Eles estão recebendo um negócio super requentado. É só isso que tem, entendeu? Não tem nada. Por isso que às vezes os modismos demoram para chegar, né? Isso que eu ia falar, exatamente. O exemplo é a vacina, é a obrigatoriedade da vacina. Literalmente, o mundo todo ocidental já desistiu disso. O Brasil persiste porque ainda não recebeu o memorando, entendeu? Gente, pode parar. Tá na caixa de spam, o e-mail tá no spam, né? Tá na caixa de spam, gente, pode parar agora, tá? Vocês podem parar, fica tranquilo. Pode parar com essa neura de vacina obrigatória, tá? Acabou, ninguém vai estar fazendo isso, tá? Os danos já estão ficando cada vez mais claros, entendeu? Ninguém mais nem tá olhando isso, entendeu? O que tinha pra ser ganho pela Pfizer e outra já foi ganho, pode parar, entendeu? É muito engraçado você ver isso. E o Brasil e a Índia, pra mim, desses dois, eles têm um dos tecidos sociais mais frágeis. Eles têm menos resistência a essas decisões do que a gente chama do Global Home. Eles têm menos resistência e eles têm um maior atraso. Então são dois países meio patéticos, né? Assim, eu não lembro quem foi que chegou a falar, mas é uma formulação genial, né? São os serviços do Zimbábue com o liberalismo social da Suécia. É isso aí, o IDH do Zimbábue com o liberalismo social da Suécia, entendeu? Exatamente. Pô, é isso mesmo, caraca. Mas assim, pra mim o Adam Curtis captura muito bem isso, tá? Ele captura e você vê que ele tá realmente... é um lamento até que ele faz, tá? Não sei se você lembra, tem uma hora quando ele tá falando, acho que no último capítulo, ou no capítulo... qual capítulo que era acho que era o Cautionary Tale, que é o capítulo da Guerra do Golfo, da Primeira Guerra do Golfo, da invasão do Iraque, ele falou. E na verdade as pessoas perceberam que depois de fazer mega manifestações para não ter a Guerra do Iraque, a guerra aconteceu assim mesmo. Sim, porque na verdade quem determina esses resultados são as elites, né? Essa ideia que alguém... não, derrubamos a Dilma porque nós fizemos passeatas. Não, as passeatas foram usadas como pretexto pela elite para derrubar alguém que era claramente incompetente. Na verdade, o ponto ela tava começando a prejudicar, na verdade, o setor bancário brasileiro, né? Com a má gestão dela. Então, mas ao contrário, né? As pessoas começam a perceber isso. Esse negócio, o povo na rua aqui, político tem medo do povo. Na França, um pouco antes da pandemia, teve uma manifestação dos coletes amarelos lá. Bem lembrado. Ficaram semanas lá quebrando pau com a polícia, não aconteceu quando nada. Você fala semanas, é o seguinte, o pessoal esquece. Num ano tem 53 semanas. Eles ficaram quase 60 semanas. Foram mais de um ano quebrando pau todo fim de semana. Voltando no ponto, eu não lembro, acho que foi o Tião Mordecai, desculpa, eu não lembro quem que fez agora sobre o Instagram. Ninguém via isso na porra do Instagram, não existia. Sim. Gente perdendo o olho, gente levando um tiro de policial, entendeu? E ninguém sabia que existia. A mesma coisa lá no Canadá, que teve o comboio da liberdade. Caminhoneiros também, vão quebrar tudo. O Trudeau tá lá até hoje no poder, não aconteceu nada. O 6 de janeiro nos Estados Unidos, o pessoal lá descontente, foram presos. Não resolve nada. Aqui no Brasil também, o pessoal vai pra rua. Ainda tá naquela tara de... Olha, o Bolsonaro levou tantas pessoas pra rua. E aí... Cara, como eu tenho uma bronca de puta que por um lado comemoração porque o Bolsonaro levou muita gente na rua e olha quanta pouca gente tem na manifestação do PT. Bicho, nenhum nem outro, não importa nada. Nada. Exatamente. Não, mas é o contrário. Perdão, desculpa, pode falar. Não, vai fundo. Você nega então, se o pessoal aprendesse... Fala assim, cara, viu que não tem nada a ver. Tem 50 milhões no Bolsonaro, 500 mil no Lula. Viu que não tem nada a ver. Não é isso. Quem ganhou? Quem ganhou a eleição? Que vai ganhar. Exatamente. Gente, para. É a mesma coisa. Nos Estados Unidos aconteceu uma coisa também. O Trump lotava estádio lá, o pessoal dormia na rua para ver o comício do Biden. Quem ganhou a eleição? Não, depois, quando o Trump perdeu a eleição lá, acabou qualquer previsão sobre a eleição brasileira. É óbvio que o Lula vai ganhar. Se lá o homem não conseguiu ganhar, e o cara que já é do poder financeiro, você acha que o Bolsonaro vai ganhar? Se liga. Sr. Caverna, eu me lembro que teve uma live daquele Articulação Conservadora que meio que sumiu, para mim desapareceu, né? Eu fui chamado lá, não sei, eu me lembro porque você comentou depois no Twitter. Todo mundo lá, não, que o Trump vai ganhar com 300 votos eleitorais, com 400 votos, vai ser uma coisa maluca, não sei o quê. Eu lembro que eu entrei e falei, gente, o Trump já perdeu essa eleição, tá? Só pra avisar, não sei, o único, né, que falou. Aí eu lembro que depois o Sr. Caverna falou, pô, o Pepe foi o único que chamou, falou que ia perder. E imediatamente falou, agora o Bolsonaro tá funhanhado, acabou. Entendeu? Se eles conseguem roubar aí,
onde, no mínimo, parte do mercado financeiro, não todo o mercado financeiro, evidentemente, mas parte do mercado financeiro, até parte dos militares, estavam pró-Trump e ainda assim perdeu, pode esquecer. No Brasil, esquece, o Bolsonaro tem a melhor condição, é um idiota. E aí vinha a coisa, cara, mais irritante. Sabe o que é mais irritante pra mim do que o número de pessoas na rua, honestamente? É audiência de live no YouTube. Que vontade de espancar esse bando de velho boomer. Você não tá percebendo que isso é mais impotente ainda? Você tá aumentando a natureza da sua impotência. Então, quanto mais você fala de audiência... Puta merda, sabe? Assim, você não entende. Por que eu tô falando pra você um negócio importante? E eu acho que até o próprio Adam Curtis, pra mim tá claro que ele nem mesmo, ele assim, o lamento, entende a natureza do poder. Isso. Sempre existiram elites, sempre existirão elites. A ideia de todo poder emana do povo, desculpa, ela sempre não funciona, ela não existe, a menos de uma escala ínfima, a menos que você tá falando de uma cidade, tipo a cidadezinha que eu moro aqui, de 4 mil habitantes, a menos, e já é difícil 4 mil habitantes, a menos negócio, você não tem todo o poder emana do povo, as elites existem, e as elites estão tentando gerenciar uma situação caótica que elas ajudaram a criar com a destruição da família, a destruição do que a gente chama de instituições intermediárias entre o Estado e o indivíduo, que não é só família, é igreja, é corporação de ofício, né, é clube social, como ela destruiu tudo, tentando gerenciar uma situação caótica. E simplesmente o popular massa de manobra e acabou, não é nada além disso, entendeu? E você veja, cara, assim, gente, assim, a frustração dele com Occupy Wall Street, né? Onde, não vai ter hierarquia nenhuma, todo mundo pode falar tudo. Eu falei, todo mundo pode falar tudo, vocês não vão conseguir fazer uma reunião pra decidir se vocês vão ficar lá mais 30 minutos, não demorava 2 horas. Foi evidente, não tem como. É a liçãozinha básica de teoria política que o professorzinho da faculdade ensinou pra você. Olha, democracia, ela tem origem na Grécia, onde era chamado de poder do povo, porque só quem era considerado povo era o que a gente hoje chama de elite. Sim. O que você está querendo fazer é um modelo que funcionava como elite funcionar para os escravos. Bicho, não vai dar certo. Com os escravos, exatamente. Exato. Mas aí, cara, sabe qual é o problema? Aí você tá violando uma das vacas sagradas, que o pessoal fala. Não é vaca sagrada do comunismo, não. Ou não é todo comunismo só também, que é do liberalismo também, que é a igualdade. Todo mundo é igual. E não é. As pessoas não são, entendeu? Esse é o grande problema. Não todo mundo pode votar. Não, inclusive, primeiro lugar, nem todo mundo tem capacidade de votar. Número 2, nem todo mundo tem skin in the game. Se você não tem skin in the game, você não tem que estar votando mesmo, não. Entendeu? Você não faria isso numa empresa, não faria isso num time de futebol, se você não tem skin in the game. Tem coisas que você pode fazer, coisas que você não pode fazer. Por que você tem democracia de massa irrestrita? É por isso que mulher não pode votar. Yes! Obrigado. Viu? Nem fui eu dessa vez. Obrigado. Muito ótimo. Mas é isso. Porra. Esse é o ponto, exatamente. Uma democracia de escravos acontece, entendeu? Até porque você vê só que um negócio interessante, né, gente? Assim, é por isso que eu tô pegando no pé do liberalismo, mas o liberalismo, na verdade, o iluminismo francês, que deu origem ao liberalismo, ele, em grande medida, ele também é o pai intelectual de boa parte do comunismo. E um dos pontos centrais é essa ideia de que, como você eliminou essa capacidade do imago Dei, né, da inerência, da dignidade por conta de serem criaturas de Deus, e na verdade você estabeleceu a dignidade baseada na racionalidade. Por isso que você tem que criar essa mentira no qual, se você dizer que aquela pessoa, ela é meio um escravo natural. Se eu tô falando que ela é um escravo natural, veja, ela vai ter uma vida produtiva, uma vida digna, ela tem direito a uma dignidade absoluta, ela só não vai ser coparticipante das decisões do destino do país, porque ela não tem condições. Mas para um liberal, se dizer isso, eu tô dizendo, basicamente você tá dizendo o quê? Então você quer que ela seja morta num campo de extermínio? Você quer que ela seja trucidada? Eu falo, não, seu psicopata doente, eu não sou psicopata que nem você, eu não preciso achar isso. Possivelmente é normal achar que uma pessoa não tem condição de decidir sobre o destino da nação. Aliás, eu mesmo não voto há muitos anos porque eu cheguei à conclusão que eu não tenho habilidades únicas para escolher governantes de países continentais com PIB na casa dos centenas de bilhões e trilhões. Eu tenho essa conclusão. Incrível, entendeu? E não tem problema nenhum. Por conta disso, eu não resolvi me matar. Não contemplei o suicídio. Então você veja que interessante que o liberalismo, você é obrigado a negar a realidade objetiva das diferenças de pessoas, porque a alternativa a isso é a eliminação física de pessoas, né? Eu acho que um exemplo clássico, aqui a gente vai falar em outro episódio, mas eu dou um exemplo clássico. Um dos poucos resultados super reproduzidos da psicometria são as diferenças de QI entre raças. E não tem problema nenhum com isso. Todas as raças têm a mesma dignidade. O imago Dei é verídico, né? Todas são criadas à imagem e semelhança de Deus. Algumas têm aptidões específicas para certas áreas, por exemplo, áreas de tecnologia. Uma civilização tecnológica industrial
que certas raças não vão ser capazes de fazer por conta do QI médio mais baixo. Isso não quer dizer nada. Agora, o que acontece para o liberal? Para um liberal, admitir uma coisa dessa é admitir que as pessoas são sub-humanas. Por quê? Porque o liberalismo, a humanidade é definida pela vontade e racionalidade. Por isso ela tem que fazer o quê? Mentir. Entendeu? Inclusive, muito do que a gente considera racismo hoje é simplesmente a observação de padrões de comportamento, padrões de testes perfeitamente normais, que não tem problema nenhum, entendeu? E dentro do cristianismo isso é possível. Porque no cristianismo você tem o Santo Agostinho e o São José de Cupertino. Cara burrinho, tadinho. Entendeu? Sim. E os dois são santo igual. O Santo Agostinho, ele teve papel dele, salvou a cristandade do jeito dele. Sim. Mas ó, o São José de Cupertino, que não tinha 10% do que do Santo Agostinho, ele levitava. Ele estava andando na rua e começava a levitar. Sim, bicho. Exatamente. É como você falou, a imago Dei é igual, a capacidade de alcançar a perfeição e a união com Deus é a mesma. Em tese, é a mesma, isso que eu ia falar, é a mesma, exatamente. Entendeu? Não existe assim uma raça que né, por disposição genética ou o que for, ele está mais afastado de Deus que outras. Não existe. Exatamente. Isso sim é heresia. Inclusive, esse é um ponto. O que as pessoas consideram. Isso é racismo. Eu falei, peraí. Observar que existe diferença entre raças, entre grupos étnicos, esses agrupamentos genéticos, o que você chama de racismo, na verdade, é observação da realidade. Aliás, não observar isso faria um argumento. Eu teria um argumento que pode ser configurado um pecado porque você está participando de uma mentira. Agora, o que não pode, sim, é negar o imago Dei de certas raças. Mas ninguém está fazendo isso aqui. Ninguém está falando isso aqui. O problema é que a obsessão da esquerda, né, na falta de um termo melhor aqui, da esquerda moderna com igualdade é tão grande que se você questionar isso, desaba o castelo de cartas mental dele, né? Então hoje você negar que homem e mulher têm diferenças... Sim. Então temos que mandar mulheres pro frente de batalha lá, porque não tem diferença nenhuma. Se você não permite isso, você é um preconceituoso e tal. Mas as mulheres não têm, não querem, não estão preparadas para isso. E tudo que a gente está vivendo hoje. São milhares de gerações de adaptações biológicas para as mulheres serem basicamente nurture, serem criadoras e protetoras de crianças, entendeu? Não tá lutando na frente de batalha. Mas eu só faço um reparo aí, né, Zeno? É a direita e a esquerda, tá? Os dois são obcecados por igualdade. Você pode até dizer em última instância que a esquerda é até mais obcecada por igualdade racial, mas a direita também é obcecada por igualdade de sexos, por exemplo. É verdade. Tanto que é um negócio, não sei se vocês já assistiram o novo Duna, da segunda parte do Duna. Sim. Então, eu me lembro que estava assistindo, falando com o Salazar, tá? O grande Salazar, que espero que seja de volta no próximo episódio. Ele falou assim, mas tem a questão woke que já tem na primeira parte, da Shani lá, ser uma guerreira, não sei o quê. Eu falei, Salazar, vou te falar uma coisa. Isso não é nem wokeness. Essa ideia de que você tem mulheres kick-ass, tá? Que estão no exército, que usam arma, não sei o quê, já é uma coisa conservadora, já é uma ideia liberal, tá? Do liberal conservador, né? A direita americana adora essa ideia de mulher com arma, não sei o que, eu acho um negócio horroroso, entendeu? Assim, completamente inconsistente com o propósito, com o telos, né, da mulher final, entendeu? Eles já acham o máximo isso. Então, o meu ponto é que isso existe nos dois lados, tá? Os dois lados têm esse problema enorme. E aí você já viu reações de gente da direita, não sei o quê, homens e mulheres não são iguais. Então você quer dizer que as mulheres são inúteis, as mulheres são sub-humanas. Você quer dizer que as mulheres só podem existir pra transar e limpar o chão. Você ficou falando, como é que é viver na sua cabeça? Deixa eu entender. O contrário, né, Pepe? Que nem aquela juíza lá da Suprema Corte Americana, que Tangi Brown lá. Então, o que é uma mulher? Não, eu não consigo responder essa pergunta. Eu não consigo responder essa pergunta. Você imagina, você vai ser juiz da Suprema Corte, juíza, tem que confiar no seu julgamento. O seu julgamento é tal que você não sabe dizer o que é uma mulher. Pois é. Tá um medo, né? Tá um medo que a pessoa tem de falar alguma coisa que vai ser interpretada lá pelos círculos. Que a pessoa se recusa a falar o que é uma árvore. Eu não sei, eu não sou... Se é azul, não posso responder. Ela chegou a falar, eu não sou bióloga, né? E aí tem a hiperespecialização acadêmica, né? Não, só pode falar desse assunto, você tem credenciais sobre esse assunto. Que coisa maluca, né? Falando sobre esse... gente... Perdão, pode falar. Fala. Não, vai fundo. Eu acabo falando demais. Por favor, tranquilo. É porque vá. Pepe fala demais. Chocado com esse plot twist aqui. Não. Assim, porque o Zeno quer instalar um aparelho de choque remoto. Quando eu começo a falar muito, ele me dá choque. Não, tranquilo. É porque, tipo assim... Eu sei como é que é, porque eles querem fazer isso comigo também. Sua caverna. Aí, ó. Tá vendo? Somos oprimidos demais. Sua caverna. Olha a opressão, entendeu? Isso é só porque nós somos mulheres negras trans, tá? Exatamente.
Não, é porque eu ia falar sobre esse lance da mulher e tal. Então bota a mulher lá na frente de batalha e tal. E eu tava falando isso com o Mordecai essa semana, porque a gente, eu pelo menos, eu tô aqui há pouco tempo no lugar onde eu tô. E eu reparo pra caramba as pessoas. Eu gosto de reparar muito no comportamento das pessoas. E eu tava reparando no comportamento das mulheres aqui. Eu sou solteiro, o Mordecai também é solteiro. E a gente viu que as mulheres aqui são um pouquinho mais primitivas do que no Rio de Janeiro. No sentido de... Primitivas no sentido bom, tá ligado? Claro. Tá. Tipo assim, é no sentido bom. Né? Porque elas sabem o lugar delas mais do que as cariocas. Sim. Entendeu? Porque aqui é uma vila de pescador. E o que acontece? Elas... o que eu cheguei à conclusão é que elas sabem que pro marido chegar com sustento, ele tem que ter ficado 28 dias no mar. Pelo menos. Elas sabem o que é mar, elas sabem o que é barco, elas sabem o que é peixe. Então, elas sabem a relação que é o cara viver. O que o sustento é traduzido. No que o sustento é traduzido, entendeu? Então, é diferente num lugar maior, tal, que o lugar onde ela vai trabalhar é o mesmo que o marido vai trabalhar. É no mesmo ar-condicionado. Perfeitamente, cara. São as mesmas condições. Aqui, as condições são opostas. Para ele trazer o sustento. Portanto, que tem várias... Eu tenho amigos aqui falando assim, cara, depois que minha mulher teve filho, ela ficou dentro de casa e não quis mais trabalhar. Eu dou graças a Deus e ela também. Eu falo assim, cara, isso aí é outra... Isso aqui eu tô num lugar meio atrasado. E o que a gente sempre fala, né, seu Cabela? A gente tá num lugar um pouco... Aqui o povo é um pouco atrasado. E graças a Deus por isso, mano. Tipo assim, as mulheres sabem se colocar no lugar delas. De tipo assim, cara, é melhor eu ficar em casa cuidando do meu filho do que ir pra trabalhar. Porque ela... No final das contas, Perdão, pode falar. Não, fala que no final das contas é um arranjo muito mais estável pra todo mundo, né? Exatamente, mano. Eu vou te falar uma coisa, e o Zeno tem uma experiência similar, tenho certeza. Assim, eu trabalho numa área, assim, um laboratório com contratos governamentais, Departamento de Defesa, cheio de PhDs. Eu posso dizer uma coisa que eu cheguei a comentar no Twitter, no X, eu volto a comentar aqui. Todas as mulheres que trabalham lá são miseráveis. Eu vou dizer porque elas são miseráveis. Elas estão num ambiente assim, de alto desempenho, altamente competitivo, tá? E todas elas enchem o cu de Rivotril, Clonazepam, de tudo quanto é medicamento. Como é que você vai dizer com a pessoa, não, eu sou feliz trabalhando? Se você é feliz trabalhando, por que você enche o rabo de psicotrópico? É óbvio que você não é feliz. É óbvio que você vive uma mentira, uma expectativa de uma sociedade insana que decidiu que a igualdade é um ídolo de barro que tem que ser pro qual o vida tem que ser sacrificado. É óbvio que você não gosta disso. Cara, a minha chefe... Assim, rapidinho, seu Caverna. E sobre... aproveitando, eu vejo que aqui eu vejo algumas que são um pouco, que trabalham, por exemplo, em locais que são um pouco mais, por exemplo, fizeram direito e trabalham em escritório e tal. Essas, pasmem, elas têm mais dificuldade de arrumar marido. Elas não sei, mas que surpresa. Né? Que surpresa. Que choque, né? Pois é. Eu conheço duas, exatamente, tem maior dificuldade. Muita dificuldade. E as outras têm uma facilidade e são, tipo assim, totalmente agradáveis. Essas tem dificuldade, todo mundo tem pé atrás, todo mundo falando muito chata. Isso aí, tipo assim, já falam comigo, ó, isso aí é muito chato, não dá não. As outras, super agradáveis e tal, porque as que sabem se colocar no lugar. Tipo assim, cara, mano, eu queria que as mulheres, as meninas de adolescentes e jovens, ouve isso, pelo amor de Deus, e aprenda, cara. Pelo amor de Deus. Eu acredito também que essas advogadas aí não conseguem arrumar por conta delas mesmas, porque o processo, a partir do momento que ela tem o diploma, o processo seletivo dela se torna mais agressivo. Ela não vai querer sair com o cara que, sei lá, que é pedreiro ou telhadista, que talvez ganhe até mais que ela. Até ganha mais. Fazendo a obra, mas não dá o status, né? É até os 30 anos, meu amigo. Depois a água começa a bater na bunda. Ela vê que assim, não, eu quero qualquer um. O que acontece, eu tenho umas duas aqui que é assim, tá ligado? Mas, cara, eu quero qualquer um é o seguinte, assim, isso me lembra muito do episódio, que aliás é o nosso episódio mais baixado, que é aquele do Rolo Tomasi lá, sobre o Rational Male. E tem uma frase excelente que é a seguinte: essas mulheres mais velhas, principalmente essas que tiveram muito parceiros sexuais, essas do carrossel, assim, que passaram no carrossel, aquele chamam do famoso carrossel de pica, elas nunca perdoam
os machos beta que acabam aceitando casando com ela. Ela sabe que são inferiores. Isso aí. Então nunca é um casamento feliz. Elas são magoadas. Já teve, assim, já aconteceu de mulher me perguntar, não sei o que, eu falo, olha, você vai ver que isso vai ser um problema na sua vida. Você vai se ressentir desse cara. Porque ela sabe que ela perdeu a janela, entendeu? Então é um problema, cara. Entendeu? É assim, a hipergamia... Eu volto no ponto central, é uma vila de pescador. O problema todo, se a mulher e o cara trabalham no mesmo escritório, eles são iguais. Se eles são iguais, a hipergamia feminina, que é da natureza feminina, eu proponho que não se lute contra a natureza humana, entendeu? Quem gosta de lutar contra a natureza humana é comunista e é liberal, entendeu? É progressista, é libertário. Eu não gosto de lutar contra a natureza humana. A natureza humana, se é igual, a mulher já não tem interesse. Agora, se o cara sai pro mar, enfrentar desafios, perigos, entendeu? E volta com o sustento, enquanto ela fica em casa. Numa posição de igual dignidade, entendam, enfim, isso na sua cabeça, mulheres, numa posição de igual dignidade, os homens não estão nem aí pra sua profissão. Tem coisa mais chata do que você me falar seu currículo. Ah, eu sou PhD, eu também, e daí? Que coisa chata, entendeu? Eu não quero saber, entendeu? Eu quero saber se é gorda. Pergunta, você é gorda? Então, pronto, é isso que eu quero saber, entendeu? Você é gorda, você é chato ou não? Pô, que coisa desagradável, entendeu? Você acaba com isso, você quebra esse tecido, fica impossível. Aí volta pro ponto que o Zeno fez, né? Pra própria mulher é difícil ela superar aquilo, entendeu? Aí você tem colapso de casamento, você tem colapso de fertilidade, você tem colapso populacional, né? E colapso de formação de famílias, né? Só uma piadinha mictal aí, já que o assunto foi pra esse lado, que eu lembrei, não sei se foi o Mordecai ou o Tião compartilhou, que eu ri demais. Que ele fala assim que tentar arrumar uma mulher depois dos 30 é igual chegar numa liquidação quando todo mundo já foi embora. Só tem roupa ou muito larga ou que já tá usada, uma coisa assim. Não, tá esgarçada, a roupa que tá esgarçada. Exatamente. Puta merda, pior que é. Não vai editar isso não, Zeno. Não vai editar. Tudo pedido certinho aqui, hein? Tudo. Eu só acho que a gente tá fugindo aqui da pauta. É verdade. Aqui, eu só queria fazer uma pergunta. Na pauta, dentro da pauta. Eu não sei inglês. Então, eu gostei muito do documentário e eu sei que eu ia aproveitar muito mais se eu soubesse. Mas eu não entendi qual a ligação dos OVNIs. Quando eles falavam sobre os OVNIs, os ETs e tal, com o contexto geral do documentário. Então, o grande ponto ali é que, como as elites, a reação das elites foi: o mundo é muito complexo, eu tenho que criar um mundo gerenciado, mas o mundo gerenciado, a realidade é muito complexa, eu tenho que criar uma realidade mais simples. O grande ponto dos OVNIs foi demonstrar que o regime, vamos chamar do regime, o Globo Homo, lá, o globalista, chama como você quiser, a capacidade dele de gerar narrativas, inclusive no fenômeno dos UFOs. Eu tava brincando com o Sr. Caverna antes de vocês chegarem. Eu não lembro quem que foi que tweetou outro dia o negócio. Eu acreditava em UFO, em OVNIs até o governo falar que eles são reais. Que é mais ou menos esse o ponto, entendeu? A capacidade de gerar. Porque você tem que lembrar pra gente, pra mim que era adolescente, né? Porque era criança indo pra adolescente na época das bombas em Beirute e depois do Gaddafi. Aquela realidade pra mim, eu acredito, o Gaddafi era a pior pessoa do mundo, entendeu? Você gera uma narrativa, entendeu? E você insere aquela narrativa, aquilo passa a ser a realidade. E você lembra que no documentário ele inclusive fala do cara, o Richard Doty, né? Que era o cara do FBI ou da CIA ou da Força Aérea, não lembro. Você lembra que ele falou, não, eu encontrei com o Paul Benevides, que é um desses ufólogos, falou, não, você tem que deixar claro, tinha vários veículos experimentados que ele lançava pra voar não sei o quê, e a gente plantava essas informações em grupos de ufólogos, né? Porque eles depois chamavam, ele até falou do próprio governo americano, chamavam de Perception Management, é o nome que eles usavam, inclusive, no governo Clinton já, né? Antes até, entre o final do governo Bush e o governo Clinton, né? Essa ideia de gerenciamento de percepção, entendeu? Esse pra mim foi o grande ponto dos UFOs, entendeu? Nos anos 70, talvez, 80, com certeza, muitos desses boatos de OVNIs eram usados para ocultar testes, né, de aeronaves. Sim. Então tinha aquele, de repente todo mundo começou a ver lá OVNIs em forma de cunha, né? Aí descobriram lá que tinha um F-117, que era um avião invisível. Em forma de cunha. Em forma de cunha. Então, eles estavam vendo testes daquela aeronave, mas usavam isso aí acabou se expandindo para outros, né? E ele faz um link também com a epidemia de teorias de conspiração, né? Algumas fomentadas pelo governo, outras que se tornaram realidade, né? MK Ultra era uma teoria da conspiração durante muito tempo, depois descobriram que era verdade, que o FBI, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos estavam dando LSD para as pessoas, para fazer testes de controle da mente. E a gente chega num ponto aqui, que eu queria chegar no final, que a gente está vivendo
vivendo hoje, que é uma crise de informação, né? Ninguém mais sabe o que é verdade e o que não é. A gente sabe que tem um monte de mentiras aí, um monte de narrativas, um monte de coisas que foram vendidas como verdade pelos governos, né? Tipo, vamos invadir o Iraque por causa das armas de destruição em massa, né? E ligação com o 11 de setembro. Descobriu que não tem nada a ver o Iraque com o 11 de setembro e não tinha arma de destruição em massa nenhuma. Então, obviamente, 20 anos aí de conflito por causa de mentiras e tantas outras, né? A história da Síria, a própria manipulação da percepção da Líbia, né? Sim. Como o grande vilão aí dos anos 80 e um monte de outros assuntos. Pra mim, pessoalmente, eu cheguei a comentar isso num episódio, acho que naquele episódio que a gente fez sobre 13 horas, assim, qual foi o momento final que você percebeu realmente, assim, os Estados Unidos virou e, assim, é uma máquina de mentiras. Não dá porque tem nada dos Estados Unidos fala, e por outro lado, é impressionante como, enquanto todos os governos mentem, é impressionante como o governo russo, em comparação com o governo americano, mente muito menos. Foi a guerra da Síria. Todas as mentiras americanas eram desmentidas assim no dia seguinte, com evidência de vídeo, entendeu? De várias fontes, não sei o que. Pra mim ficou claro, falou, olha, entendeu? Não dá mais. Tem aquele grupo chamado The Orthosphere, que são um grupo de católicos, não sei, católicos americanos, inclusive, né? Um deles falou um negócio muito interessante, um americano, então ele falou, hoje, o papel dos Estados Unidos hoje é o papel que a União Soviética tinha nos anos 50 e 60. E até 70, entendeu? É o governo revolucionário que espalha morte, dor e destruição pelo mundo todo. Esse papel hoje é dos Estados Unidos. E todo mundo está reagindo e se defendendo contra os Estados Unidos. Isso de um católico americano falando, entendeu? Isso é muito interessante, porque exatamente esse é o ponto. E são sempre narrativas simplistas, né? Você vê só no caso do Gaddafi, no caso do próprio Assad, entendeu? Gente, vocês lembram que negócio interessante? Que você pega a gente que, quer dizer, o Gaddafi era o maior vilão do universo, depois virou amigo do Ocidente, e depois virou o maior vilão do universo para ser morto daquela maneira ignominiosa que ele foi morto. Uhum. O Assad, o Bashir, não tanto o Hafez, o Bashir, você lembra que ele passou por essa fase de ser o vilão? Depois chegou a ter matéria dele na Vanity Fair. Lembra que a Nancy Pelosi chegou a visitar ele, a mulher dele, a Asma Assad, que realmente é muito bonita, não sei o que, eu acho que não me engano, ela tem origem palestina. Chegou a ter matérias dela em revistas de moda, não sei o que, e depois virou o demônio de novo. Pois é. E é incrível como as pessoas consomem isso rapidamente e vira o demônio e pronto, acabou. Virou o demônio de novo, entendeu? Assim, em parte por conhecer, por trabalhar com pessoas, inclusive da Síria, do Irã, não sei o quê. Foi aquilo que começou a me chocar, falando, peraí, o que está acontecendo hoje na Síria é que a ISIS, em grande parte financiada, assim, pela Síria e por Israel, está massacrando cristãos sírios. Alauítas, né, xiitas e cristãos sírios. Então, o lado bonzinho, na verdade, ele que está fazendo atrocidades, né? O governo sírio, pelo contrário, que está se defendendo. Teve uma conduta exemplar? É claro que não teve. Ninguém tem conduta exemplar em guerra, né, gente? Isso não existe, né? Essa é parte do problema de tentar eliminar as complexidades do mundo, né? Criando essa narrativa de vilão e mocinho. Todo mundo que entra em guerra causa excesso. Não tem guerra só de vilões, guerra de mocinhos. Tem um livro muito bom, aquele Crimes and Mercies, né? O destino dos civis alemães sob o controle aliado após a Segunda Guerra. Você vê claramente que os Estados Unidos engajou em limpeza étnica, que pode ser chamado de genocídio de civis alemães, de maneira cruel, né? Eliminando comida de civis alemães no pós-guerra. A maior limpeza étnica que aconteceu na Europa, muito provavelmente nos últimos 100 anos, foi a limpeza étnica de alemães étnicos da região dos Sudetos, na República Tcheca, por exemplo, que estavam lá há várias gerações, que sofreram limpeza étnica pelos aliados após a Segunda Guerra. Aliás, a arma de destruição em massa mais eficiente, mais usada ao longo da história é a fome, né? Sim. Você proíbe de entrar alimento num determinado local, vai morrer. Primeiro vão morrer as crianças. Primeiro morrem as crianças, lembra? Quando não tem comida, primeiro morrem as crianças, exatamente. Morrem as crianças, aí vão os idosos, as mulheres, e aí, assim, isso é praticado na África, lá na região de Tigray, lá onde está tendo uma guerra que ninguém dá bola, ali na Etiópia. E eles fazem isso. O Iêmen também sofreu muito com isso, né? Fazem bloqueio lá, não deixa chegar alimento, não deixa chegar combustível, não deixa chegar medicamento, e aí não precisa disparar um tiro lá. Tigray é outra guerra cheia de atrocidades, tá? Que, de novo, não aparece nos Instagram feeds, ninguém sabe, não existe. O Iêmen está nessa guerra civil há anos, né? Horrorosa. Só chegou no noticiário das pessoas normais agora porque parou o fluxo de mercadorias lá no Mar Vermelho. Sim. A encomenda da Amazon vai atrasar, né? Sim. Extremamente bem sucedida, né? Dos Houthis, dos rebeldes dos Houthis. Mas, assim, as cenas de fome do Iêmen,
patrocinadas pela Arábia Saudita e Estados Unidos, assim, são horrorosas, entendeu? Ataques à população civis com bombas de fragmentação diariamente, é um negócio horroroso, assim, entendeu? Foi, assim, completamente devastador. Tudo aquilo que, sei lá, por exemplo, acusava, assim, em grande medida, com veracidade, que os soviéticos fizeram no Afeganistão, os americanos e sauditas fizeram no Iêmen. E os israelenses estão fazendo agora no território, na faixa de Gaza. Você olhar o noticiário, sei lá, de 2022 sobre os crimes terríveis que os russos estavam fazendo na Ucrânia, como o mundo ficou chocado, né? Todo mundo agarrando as pérolas, né? Porque precisamos acabar com a Rússia, precisamos começar a Terceira Guerra Mundial, precisamos fazer um ataque nuclear. E comparando com as atrocidades que estão acontecendo agora na faixa de Gaza, já morreu agora, acho que em 8 meses aí. Quantos meses de guerra? 7 meses, né? 7 meses. Mas... 7 meses? Uhum. Com certeza já morreu muito mais civis, muito mais crianças do que nos 2 anos aí da guerra. Morreu aproximadamente entre o dobro e o triplo de civis que morreram na guerra da Rússia com a Ucrânia. Pois é, cadê o escândalo, né, das pessoas? Mas, de novo, as narrativas simples, elas têm que ser criadas com vilão e com mocinho, entendeu? Essa parte da narrativa simples. Por isso que eu acho tão importante, assim, eu entendo sua pergunta sobre os UFOs, mas é impressionante como a capacidade de modelagem e criação de um fenômeno. Eu acho que esse foi o grande aspecto que ele explorou ali, interessantemente. Por isso que ficou meio turvo na minha cabeça para entender, ainda mais que eu não sei inglês. Nem tudo se liga lá, tem uns coisas bem jogadas. Não fica assim, que eu concordo que a piada que o Sr. Caverna fez logo no começo, falou, quando é que esses cabos soltos vão se ligar? Não, tem coisa que não se ligou realmente, assim, tem coisa que eu concordo que... Exatamente. Não, então, cara, por isso que eu gostei muito do documentário, ele é muito dinâmico e dá pra você entra dentro do documentário e tu entende o contexto geral. Mas é por isso mesmo, não deixa tudo mastigado pra você. Não deixa não. Tem bastante coisa pra explorar. Pô, você vê, estamos falando 1h13 já poxa, falando do que? 70% do documentário. Não falando de tudo, não. Entendeu? Ele menciona lá no meio Prozac, já na fase final, a Prozac, e acabou, né? Não fala mais do assunto. Mencionou o Prozac, por exemplo. Mencionou o Prozac. Mencionou o Prozac, mencionou... Uhum. Pô, o negócio do Prozac é interessante, eu até pegado nas minhas notas, né? Você tem cada vez um corpo de evidência maior, evidência assim, científica mesmo, que assim, a ligação entre lá os balanços químicos no cérebro e a depressão, não sei o quê, que em tese os famosos SSRI lá teriam combater, na verdade, ela meio que não existe, né? Na verdade, uma criação da indústria farmacêutica que não tem muito propósito, né? Quer dizer, você tem hoje uma população basicamente de gente insana, viciada em drogas pesadas, sem realmente esse efeito terapêutico, né? Impressionante. Não sei se você lembra que, agora que você falou, também eu lembro de uma coisa que quando a reabilitação do Gaddafi, lá, antes dele ser morto, né, que ele é reabilitado, lembra que foram empresas de relações públicas americanas e europeias para a Líbia para preparar ele, né, para vender ele para o mundo como um grande líder, né? No começo, acho que eles não mencionam isso, no começo da carreira do Gaddafi, ele era meio que adorado pela imprensa também, né? Sim. Um jovem islâmico lá, bonitão, militar, aí depois caiu em desgraça lá nos anos 80. Coisas que a gente, vocês provavelmente lembram disso, mas quando teve a Revolução Islâmica no Irã, não sei se você lembra, um dos grandes apoiadores do Ayatollah Khomeini da Revolução no Irã foi, na verdade, a esquerda iraniana, o Partido Comunista iraniano, inclusive, que assim que o Ayatollah chegou ao poder, ele passou fogo em todos os comunistas. Pois é. Tinha aquela revista Mother Jones, que é a revista comunista que bate a peste, né? Assim, mais comunista que lembra. Não sei se você lembra, que aqui nos Estados Unidos teve um artigo pouco antes de 78. Assim, eles falam: o que vai acontecer quando o Ayatollah Khomeini chegar ao poder no Irã? Justiça social, liberação das mulheres, fim do racismo. Foi. Confia, filho. É isso mesmo, viu? Pode esperar. Deu super certo. Tweets que envelheceram mal, né? Tweets que envelheceram mal, exatamente. Tipo o Guga Chakra falando que o mundo vai ficar mais pacífico agora com o Biden. Ou aquele cara que eu particularmente detesto, aquele Peter Zeihan, que é aquele grande consultor geopolítico, não sei o quê. Ele falando, no ano passado, em junho do ano passado, agora que a contraofensiva ucraniana vai começar, eles vão cortar a ponte, vão cortar a ponte Kerch lá, cortar o acesso à Crimeia, a posição russa na Crimeia vai colapsar. Uhum. E o engraçado é que o cara tá aí ainda, evidentemente. Não imagina que o cara não pediu desculpa e B continua tendo novas previsões. Né? Só tem jeito. Então, pois não tem jeito. Mas, de novo, eu volto ao nosso ponto. Como é um modelo simples da realidade, não pode. Os mocinhos têm que ganhar sempre, os vilões têm que perder. Então, os mocinhos não podem. Tem que falar que os mocinhos vão ganhar, né? Não tem jeito. Se os mocinhos não ganharam, é porque a história ainda não acabou. Exatamente. O filme não acabou, vai ter um novo episódio, isso.
Muito bom. E assim, voltando só para falar mais uma vez da Ucrânia aqui, 2 anos de conflito, acho que está claro para todo mundo que tem um mínimo de mais de 2 neurônios funcionais que não tem como a Ucrânia vencer, sequer tem como ela recuperar o território que foi conquistado. Então já devia estar todo mundo há tempos na mesa tentando chegar num acordo aqui, mas não, né? Essa semana ou semana passada a França falou que vai mandar tropas para a Ucrânia, mas em nome do quê, meu Deus do céu? É uma tragédia, são 500 mil jovens mortos por nada, assim, porque a Ucrânia queria ter o privilégio de reter um território cheio de gente que ela odeia, que são russos étnicos. Mas é interessante, de novo, a questão do modelo liberal, né? Do modelo liberal. Não, porque no modelo liberal todos os estados são iguais, a Ucrânia é soberana, a Rússia é soberana, não pode fazer nada. Falei, gente, a Rússia está reagindo exatamente como os Estados Unidos reagiria se o México começasse a ter base de mísseis balísticos chineses no México. Os Estados Unidos também invadiu o México. Os países existem no mundo, os países não são iguais, os países são diferentes, e os países mais poderosos têm zonas de influência. Se você não está entrando na zona de influência daquele país, você vai ter um problema, entendeu? Não tem muito jeito, né? Então é um problema similar, sim. Eu concordo que de novo, é a mesma narrativa, né? Não tem muito jeito. Não sei se você lembra que, voltando a falar da Síria, você lembra que até mesmo o próprio Adam Curtis falou, mas eles descobriram que os inimigos do Assad eram pior, né? Que era a ISIS, na verdade, né? Sim, o Assad tá tão por ISIS. Eles não conseguem, eles ficam reciclando, né? Não tem muito jeito. Agora, outra coisa outra coisa interessante foi a trilha sonora. Eu gostei. Da trilha sonora? Eu gostei. Eu achei que ele montou bem. Eu acho que ele tem esse talento de montar, de preparar o setup meio emocional de cada episódio, de cada momento com a trilha sonora. Ele é bom nisso, cara. Tem uma lista enorme de músicas. Sim, tem uma lista enorme. Acho que na página da Wikipedia tem. Isso, na página da Wikipedia tem, verdade. Que mais, gente? Eu tenho outro comentário que eu ia fazer aqui, que é interessante. Você falou das armas de destruição em massa do Iraque, né, o Zeno? E você deve ter sido aquele filme A Rocha, né? Sim. E você viu lá que falando com o repórter do MI6 falando... inacreditável. Cara, que é isso, meu amigo? Ô, Sr. Caverna. Bicho, sério. Não lembro do episódio. Quando eu tava ali, foi um daqueles momentos que eu parei assim, não, isso não pode ser verdade. Não pode ser. Os caras se basearam basicamente no filme da Rocha. O cara ouviu e escreveu lá. Explica aí o episódio aí. Tá. Não, é que um relatório porque começou a se criar o consenso. Não, as armas de destruição em massa existem e as agências de inteligência estavam confirmando, né? Assim como elas confirmaram que no Iraque, que as armas de destruição em massa no Iraque existiam, assim como depois as agências de inteligência confirmaram que o Trump é um agente do Putin, as mesmas agências de inteligência. E um dos reportes era que o Iraque estava estocando armas químicas. As armas químicas elas eram armazenadas em esferas de vidro ligadas como se fosse um colar de contas. E isso acontece naquele filme A Rocha, né, com o Sean Connery e com o Connery e Nicolas Cage. É exatamente assim. E só lá. Isso não é assim que funciona a arma de... Sim, não. Gente, assim... Armas químicas no mundo real. Armas químicas, tá, gente? Pode deixar claro. Não são armazenadas em recipientes de vidro. Por incrível que pareça. Armas químicas de combate, em situações de combate, elas não são armazenadas em recipientes de vidro, tá? Só pra deixar claro. E aí o informante lá, um dos informantes que, para justificar a invasão no Iraque, descreveram as armas que ele viu usando como referência a cena do filme. Ou seja, não tinha arma nenhuma, o cara não viu nenhuma, tudo. Não lembra o Sr. Caverna, o episódio lá do Center of Self que a gente fez, quando eles foram invadir a Guatemala, né, com o The Poor War Band? Lembra? Que o Bernays lá criou uma situação, não, que ele é um comunista, e chegou lá, olha quantas cópias de O Capital nós achamos no Palácio Presidencial. Na Guatemala. Na Guatemala. É assim, porque se você achar uma cópia do Capital, o cara é comunista. Agora, se você achar bilhares, o cara é muito comunista, entendeu? Assim, é um nível de comunismo, entendeu? Enorme, não tem jeito, tem que ser deposto. Exatamente. Entendeu? É muito comunista, entendeu? Não dá. No medidor de comunismo, comunistons, entendeu? Partículas elementares de comunistons. Essas narrativas vão ser cada vez... Se ele fosse na biblioteca do Olavo de Carvalho, esse é um filósofo comunista, olha só, tem 5 mil livros de totalmente comunista. Exatamente. Totalmente comunista. Essas narrativas vão cedendo e cada vez mais incompetentes. É isso que é impressionante. Antigamente tinha um episódio lá, sei lá, a guerra hispano-americana lá foi causada porque um navio explodiu, um navio americano explodiu no porto de Havana, né? O navio tinha problemas de desenho, foi construído por... os Estados Unidos não tinha experiência de construção de navio, estava num calor desgraçado, a pólvora explodiu, aconteceu algum outro problema lá, o navio explodiu, mas obviamente isso foi usado para justificar
uma guerra que os Estados Unidos lá tomaram diversos territórios da Espanha, na época que já ainda tinha lá Filipinas e a própria Cuba, eram colônias da Espanha, né? Ela usou isso daí como pretexto para tomar um monte de territórios do moribundo Império Espanhol, né? Mas hoje em dia é muito menos elaborado, isso daí é praticamente o Shakespeare, né, das fake news, né? Hoje em dia é um negócio muito tosco. O dossiê Steele lá, que provava que o Trump era agente lá, era uma coisa tosca, né? Se bem, Zeno, mas aí eu acho que volta ao ponto central aqui. A internet provê uma quantidade de informação que, enquanto na sua expansão, no seu excesso, é tóxica, mas ela permite que autistas do Forchan consigam ter acesso a uma base de dados no qual eles podem debunk, eles podem refutar esse tipo de narrativa muito mais facilmente também, né? Foi o caso do próprio dossiê Steele, que tinha partes inclusive plagiadas, né? Fica muito fácil de achar os plágios e tudo mais, né? Isso também esse é um ponto que só aumenta. Então isso só aumenta o caos, né? E torna as elites ainda mais reticentes e neuróticas, tentando criar modelos cada vez mais simplificados, porque você aumentou o caos, na verdade. Então acho que é o grande ponto. Né? E eu acho que o problema é que a criatividade vai acabando, né? Então tá cada vez mais ridícula a negócio. Eu lembro sempre de uma postagem de um dos caras brasileirinhos, sabe? Sim. Que é o que tem máscara de gato. Grande brasileirinho, putz, genial, sim. Ele tem um perfil no Twitter, né, que ele faz muito tempo ele postou alguma coisa no sentido assim, como se fosse um diálogo, né? Mas você não sabia que o apocalipse está próximo e que seria por agora, né? Estamos vendo os últimos tempos e tal ali. Não, eu até sabia, mas eu não sabia que ia ser tão brega. Eu assim, pô, cara, é verdade. Exatamente isso. Muito bom, muito bom. Ou como dizem os garotos da geração Zoomer, né? Que não sabia que ia ser tão fake and gay. Fake and tão gay. Cringe. Outro comentário que eu queria fazer, porque ele falou rapidamente, ele falou da BlackRock e do Aladdin lá, o sistema da BlackRock que faz cálculo de investimento. Pode crer, o Aladdin. É o Aladdin. Sim, aquelas... Desculpa. Pode falar. Não, uma parte que eu achei impressionante do negócio, duas, né? Primeiro, o cara que criou o que seria o ChatGPT, né? Isso, tá. Que é o maluco lá que... Ele, vou desabafar aqui, vamos criar um track aqui para desabafar. Eliza. Não, é o Joseph Boisbaum que criou o Eliza, isso. E depois que uma baita, uma ironia trágica. Mas o Eliza era bem simples já, gente. Não, sim, mas assim, né? Mas o negócio é que depois, isso me chamou atenção, e depois também, um pouco depois ele vai falar que o cara que é o patrono da inteligência artificial... Judah Perlman. Acho que... Judah Perlman. Que o filho dele foi o primeiro a ser decapitado ao vivo pelo Estado. Isso, o Judah Perl, e o filho dele é o Daniel Perl, que é repórter do Wall Street Journal, isso. Isso aí. Foi. Acho que não foi Estado Islâmico, não foi no Afeganistão? Foi na fronteira do Afeganistão com o Paquistão, naquela região lá, o Azeristão, né? Que ninguém entra, né? Aquilo lá que é ninguém vai lá, entendeu? Tá. Eu que supus que fosse o Estado Islâmico, eu devo ter viajado. Eu acho que foi o Talibã, mas aquela região era uma zona mesmo, eu não lembro agora exatamente, mas eu lembro que é. Mas o que eu acho interessante do Aladdin, né? O Aladdin tá naquela cidade lá, o Wenat, porque, tipo, pessoal, a gente falou que tem muitas coisas que ele não faz a ligação, mas essa ligação foi boa, né? Ele falou do Larry Fink, da BlackRock, do Wenat, a cidade lá onde tem o Aladdin, lá o sistema de computador instalado, 25 milhões de linhas de código, né? 15 trilhões gerencia 15 trilhões em ativos, não sei o que, 7% da riqueza total do mundo. A última coisa que eu vi parece, na verdade, agora já tá em 10%, e aí ele fala que o Wenat é uma das cidades onde tem o maior usuário depressivo do mundo. Ó, que enlace interessante, pois né? Que narrativa interessante. Agora, o negócio que eu queria falar da BlackRock, eu até anotei aqui. Vocês sabem que o que aconteceu durante a pandemia, né, com o colapso financeiro em vários países do mundo, principalmente no Ocidente, é que o Federal Reserve americano, né, o Banco Central americano, tá, gente? Ele para tentar controlar a liquidez de certos instrumentos, ao invés dele fazer a função dele, você imagina só, você está falando de um banco central, tá? Tudo bem que tem uma série de características do Fed que são únicas, tá? Mas é um banco central. Ao invés de ele controlar, ele contratou a BlackRock para fazer isso. Ele terceirizou essa função para a BlackRock. Agora, olha que coisa interessante. A BlackRock, que emite e gerencia instrumentos financeiros, especialmente um negócio que se chama em inglês de Exchange Traded Funds, tá? A BlackRock, que gerencia e emite algum desses instrumentos, está recomendando ao Federal Reserve que tipo de ETFs comprar.
Quando você fala, peraí, porra, não tô entendendo. Eu sou consultor e também o vendedor, eu consulto e vendo a solução. O Fed... Vamos fazer uma analogia aqui. É a mesma coisa que a Organização Mundial de Saúde contratar a Pfizer. Perfeito, Zeno. Obrigado. Do que eu vou fazer aqui com essa pandemia? Eu tenho uma solução perfeita para o senhor aqui. A Pfizer vai escolher que vacinas serão compradas, entendeu? Mas aí olha só que coisa, você fala, isso tem um óbvio conflito de interesse. Não. A BlackRock falou, não, a gente vai criar uma divisão nova da BlackRock, tá? E essa divisão vai ser separada. Aí eu fui vai ter um nome em português, inclusive em Tupi-Guarani, vai chamar Itaú. Itaú, que é pedra preta, isso. Itaú é pedra preta em Tupi-Guarani. Mas, cara, o que é mais impressionante, eu fui estudar isso aí, entendeu? Olha só que coisa interessante. Não, gente, não acho que tem a ligação direta entre BlackRock e Itaú, não, mas a coincidência de nomes aqui é muito perturbadora. Mas olha só que coisa interessante. A separação é o seguinte, você tem executivo sênior que, quando eles trabalham nessa divisão que eles chamam, eles têm um nome para essa divisão, chama FMA, né, da BlackRock, Financial Market Advisory. Quando eles estão trabalhando na FMA, entendeu? Aí eles não estão trabalhando na divisão principal, e se eles forem mudar de divisão, tá? Se eles forem sair da divisão lá que trabalha para o Fed e para outra divisão, porque eles poderiam utilizar informações privilegiadas para fazer investimento, certo? Não pode pedir. Sabe o que acontece? Tem uma quarentena de 2 semanas. Meu Deus. 2 semanas, entendeu? 2 semanas inteirinhas, tá? Entendeu? 2 semanas corridas. Tá? Ou seja, assim, o governo americano terceirizou parte do sustentamento da economia para o BlackRock, entendeu? Bom, já terceirizaram os militares para General Dynamics, Northrop e tantas outras, né? Um pedaço a mais, um pedaço a menos. É o que ele está falando, né? Acabou o governo e agora são instituições financeiras. Instituições financeiras, exatamente. Sim. Eu acho que esse é o ponto crucial, tá? Isso aí foi muito importante. Você fala assim, o que você tira da série? A coisa mais importante para mim é essa aí, tá? Que ficou claro que é o modelo, a subordinação de toda a estrutura da realidade é a economia. Exatamente. Tem um ponto que ele toca, ele dá uma pincelada, que eu acho que é muito perturbador, que é a realidade virtual. Que, assim, a gente fala de realidade virtual desde os anos 90, né? Você vai ter um óculos, você vai ver vai imaginar que tá voando uma asa delta, mas até hoje não funciona, né? Metaverso, a Apple tá com um produto aqui na realidade virtual, a realidade aumentada, né? Mas, assim, são equipamentos desconfortáveis, não dão essa sensação. Você vai colocar um óculos desse, você vai tentar andar nesse mundo virtual, você vai tropeçar na mesa, se não cair pela janela, né, do prédio. Então não são práticos, né? Mas eu acho que eles têm isso como uma meta, e o dia que efetivamente conseguirem produzir um equipamento que faça uma imersão mesmo na realidade virtual, a humanidade acaba. Do dia para a noite. Eu ia até perguntar aqui, fazer uma enquete com vocês. Elon Musk, amigo ou inimigo? Elon Musk é o chaotic neutral, né, do RPG. Meio... Às vezes ele faz umas coisas bacanas, mas tem outras coisas que é uma picaretagem sem tamanho, né? Eu tava vendo uma análise daquele Cybertruck que ele lançou, né? O carro é horroroso, o carro feito de aço inoxidável enferruja. É um absurdo, cheio de problemas lá de ergonomia, de acabamento. Até a tampa do motor, o capô da frente, né? É perigoso lá, os caras fizeram um teste lá, você pode perder o dedo. Pelo amor de Deus, o que é isso? É o Robert California no The Office. E os irmãos Caverna, o que acham? Qual a opinião do... Bom, eu ia falar assim, o Elon Musk é o Robert California no The Office, mas vocês têm que ver o The Office pra saber o que é. Não assisti. Robert California a minha assim, impressão... Não, realmente, assim, eu vejo assim, eu vou falar a verdade, eu não acompanho tanto para dar uma opinião mais exata, mais acurada. Só que eu tenho a sensação de que todo fuzuê feito em cima dele é viagem. Tipo assim, cara. É o enigma humano, exatamente. Eu também não sei, mano. Assim, é aquela velha história, que é porque o pessoal em geral tá carente de heróis. Isso. E aí aparece um cara aqui. Isso aí. E aí, assim, bicho, vocês estão viajando na maionese aí. Esse maluco é tão maluco quanto os outros.
Eu acho que tem que separar as frentes dele, essas iniciativas dele, assim, e analisar uma a uma, né? Não dá pra analisar tudo. Não, o pessoal tende a falar, porque o Steve Jobs fez não sei o que na Apple, então tudo dele é genial, ele é um gênio intocável. Não, o Steve Jobs fez um monte de bobagem, um monte de coisa que não deu certo, que acabam sendo ofuscadas pelas iniciativas que deram certo. Eu acho que o Elon Musk é a mesma coisa. A SpaceX lá faz os foguetinhos lá, manda coisa pro espaço, operacional. Mas a Tesla entrega os carros, né, ao contrário de muita gente que entra nesse mundo aí de carros elétricos ou híbridos ou movido a hidrogênio, que não entrega nada, é só para tirar dinheiro dos Nikola, trouxas. Né? Nikola e outras lá, ele efetivamente entrega lá. Se vale eu não consigo avaliar se vale todo o fuzuê, assim, eu nunca entrei em um Tesla para dizer. E tem outras coisas que claramente são maluquices, né? O Hyperloop, The Boring Company, são umas coisas malucas. A jornada ali no Twitter, por exemplo, está sendo bem caótica, né? Assim, não acho que o Twitter esteja muito melhor, assim, em termos de infraestrutura e segurança e qualidade da informação do que antes dele entrar. Eu não sei, essa é a opinião de vocês. É mais barato, né? De operação. Ele reduziu gordura. Sim. Pelo menos assim, no mínimo ele demitiu 80% da força de trabalho e o Twitter funciona igual. Eu acho que até ligeiramente melhor, mas a gente pode divergir, isso não tem problema nenhum, né? Ninguém tá aqui para concordar com tudo. Eu perguntei isso porque eu não sei, tá cada vez mais claro, acho que ele, o Peter Thiel, eles são pra mim, eles são a coisa mais próxima que tem de uma contra-elite, tá? Se você pensar nos que a gente costumava chamar de globalista, né? Que são globalistas ainda, assim, se você pensar nos 3 grandes grupos aí eu acho que o grande problema é que as pessoas não dividem os globalistas dentro e há brigas dentro dos próprios globalistas, né? Sei lá, se você quiser separar, assim, os neocons, o Complexo Industrial Militar, os técnico-globalistas, que são a World Economic Forum, e os terceiro-mundistas, que são os Soros, não sei o quê. Me parece que o Musk e o Peter Thiel, entre outros, tá? Não são só... O cara lá da Palantir, aquela empresa Palantir, que a gente chegou a discutir um pouco, né? Falou do The Good American, não sei o quê. Eles são uma contra-elite, né? Uma elite alternativa que está surgindo. Eu não acho que eles são amigos, vamos chamar, todo mundo aqui vai de uma maneira ou de outra, são, digamos, antirrevolucionários, católicos, tradicionalistas, não sei o quê. Eu não acho que eles são nossos amigos, eles são em grande parte transhumanistas. Todo mundo sabe qual que é a gênese do transhumanismo, não sei o quê. Porém, eu acho que eles são muito menos hostis a nós, vamos colocar assim, a homens héteros, cristãos, católicos, entre aspas, brancos, não sei o quê, do que as elites correntes. Sim. Acho que é isso aí mesmo, uma contra-elite, uma elite menos incompatível com, cara, pessoas saudáveis, né? Pessoas que têm religião, que não tem uma disfunção de identificação do gênero biológico com o que ele acha, etc. e tal. Que, na verdade, se para pensar, uma contra-elite que, na verdade, se você for voltar mais atrás na história, é a elite antigamente. Vamos dizer assim, é como se fosse assim, a relação que o cristianismo tinha com o império, entendeu? Cara, eu não tinha pensado nesse termo, contra-elite. Realmente, ele faz esse papel. Tipo assim, olha, você não é cristão, você não... Tá bom, você aceitou, mas assim, sabe que qualquer soprinho de ariano que vai na cara lá, o cara tá querendo, agora eu vou matar você. Mas assim, pelo menos... Tá entendendo o que eu quero dizer? Eu achei legal você falar da questão de uma elite clássica, porque eu sei que, assim, o filósofo da corte, vamos colocar assim, dessa nova elite, dessa elite alternativa, no fundo é o Curtis Yarvin, né? O Curtis Yarvin gosta muito do Thomas Carlyle. E o Thomas Carlyle meio que cunhou esse termo capitão de indústria, né? E o ponto do capitão de indústria é que ele é um capitão de indústria que tem uma certa... E aí no sentido clássico do termo, não no sentido novo, no sentido clássico do termo de responsabilidade social, no qual ele tem que criar uma civilização saudável para as famílias dos seus empregados. Famílias, veja o que eu tô falando, essa é a diferença fundamental. Então eu acho que nesse aspecto eles tentam uma elite antiga, eles tentam voltar ao modelo dos Carnegie, dos Rockefeller, o modelo clássico, porque hoje em dia o Rockefeller não tem condição, o Rockefeller basicamente está promovendo satanismo pelo mundo, mas eu tô falando do original, né, que é fazer obras... culturais e basicamente criar uma sociedade sã, decente para as famílias dos seus empregados. Mais ou menos nesse sentido, entendeu?
Exatamente. Veja, que eu de novo, não acho que eles eram amigos. Essa ideia do transhumanismo é profundamente perturbadora, inclusive no âmbito espiritual. Todo mundo sabe, é profundamente satânico. Então, não tô... de novo, eu não tô tentando essa ilusão. Muita gente fala, né? E o grande ponto acaba sendo esse. Você tá criando... Então, eles são os mocinhos? Não. Tô dizendo que eles são menos hostis. E, para usar um termo que às vezes eu uso, eles levam muita porrada no Twitter, fora do Twitter, não sei o quê. Assim como você vê certo desenvolvimento do próprio governo russo ou governo chinês, passos em direção ao alinhamento com a lei natural. Não sou pró um ou pró o outro. Quando tem um acerto, eu reconheço o acerto. É só isso, né? Eles estão menos distantes da lei natural do que, por exemplo, os progressistas, que são completamente satânicos. Entendeu? É simplesmente isso. Totalmente. É difícil a pessoa ter essa noção madura, né, das realidades humanas, né? As pessoas, as sociedades, elas são complexas, elas são todas no universo caído, no mundo caído, todas elas são imperfeitas, não sei o que, tudo que você quer, elas estão, pra mim, é quase que o vetor, né? Elas estão caminhando nem em direção à lei natural ou se distanciando da lei natural, é só essa pergunta. Então, mas eu queria perguntar isso exatamente mas aí porque... já é exigir demais. Não dá, né? Porque hoje em dia o pessoal realmente não se interessa de fazer isso que você falou. Não, deixa eu ver se isso aqui tem o que é bom, eu vou dizer que é bom porque é bom. Isso não existe, assim. A pessoa só diz que aquilo é bom ou não se aquilo tá dentro do quadradinho que ela entende. Exatamente. Da distinção amigo-inimigo que ela faz. E eu até estava falando... Da distinção amigo-inimigo. Ontem, o Visconde do Uruguai, ele até elogiou, como eu tinha elogiado, falou, é uma boa medida, né? O Partido Comunista Chinês proibiu o OnlyFans. Falou, uma boa medida, não sei o quê. Aí, imediatamente, todo mundo saiu dando porrada ali, não sei o que. Eu falei, mas, o Visconde, você tem que entender. Essas pessoas, a relação que elas têm com a China, elas são basicamente adolescentes, colegiais, assim, é a menina que elas não gostam. Então, a menina que elas não gostam, todo os acertos da menina que elas não gostam tá errado, e todos os erros da menina que elas gostam tá certo. É só isso. É colegial, é emocional. Assim, os garotos são colegiais só. Exatamente. É ridículo. Por quê? Porque começou-se a... Quando você adota... Quando você sai do paradigma do governo para o paradigma da economia, você meio que automaticamente você sai também do foco de vista puramente masculino para também abrir para o feminino. Sim. Porque, poxa, tem mais mulher que homem no mundo e você vende para qualquer um. Tá certo? Então, meu amigo, vai prevalecer o sentimentalismo. Não Muito tem bom. como. Vai prevalecer o sentimentalismo. Vocês vão ter que ouvir 1h40 de episódio pra chegar nisso aí, gente, entendeu? O Zeno vai ter que editar e falar, escuta até o minuto 1h40 que vai sair um negócio... Porque a mulher é o consumidor por excelência, né? E o homem é o investidor, na verdade, né? É muito bom. Exatamente. Até se você parar para pensar em termos, tipo assim, cosmológicos, né? A coisa do yin e yang, né? Por que o homem é o yang e a mulher é o yin? Porque é o princípio da ação e da recepção. A mulher é o receptivo, essencialmente. Perfeito. Então, é isso. Você focou no que é típico e propriamente feminino. Exatamente. Perfeito. Senhores, tem mais alguns comentários? Só que foi muito bom, eu gostei muito tanto de ter participado quanto do... Muito bom, obrigado aos três. Estamos retornando aí depois de 5 meses. Depois de 5 meses, esse é o 51º episódio, 51, entendeu? Já tem um significado etílico. Etílico, tá? Etílico, exatamente. Eu, na quaresma, um dos meus sacrifícios de quaresma é não beber e não fumar a quaresma inteira. Entendeu? Poxa. Pra mim, parece que a quaresma tem uns 8 anos, tá? Basicamente. Entendeu? Eu tô desesperado, tá? Entendeu? Só pra vocês saberem. Cara, tá gente foda. tá uns 8 anos. Que eu botei um cigarro na boca. É isso que eu ia falar. Foi ontem. Gente, eu vou te falar. E aconteceu o quê? Tá anormalmente frio aqui, tá? Eu vou te falar, na terça-feira gorda, né? Antes da quarta-feira de cinzas, tava -4 e eu aqui no pátio fumando, tá? Pra aproveitar o último cigarro, tô fumando. O último charuto, né? Minha mão congelando, eu tava usando luva aquecida, pra você ter uma ideia, pra poder fumar, entendeu? Caramba. Eu pensei, o que você tá fazendo aí fora, sendo doente? Eu não preciso terminar, porque daqui vai começar a quarta, entendeu? Eu preciso terminar. É o último, eu preciso fazer. Eu preciso, entendeu? Ai, muito bom. Então é isso, muito obrigado. Então foi isso, estamos retornando em grande estilo, Zé. Muito bom, pessoal. Vamos encerrando aqui, vou me despedindo, Zeno Histórico, Pepe. Boa noite. Senhor Caverna. Boa noite a todos. Tião. Boa noite, pessoal. E Mordecai. Boa noite. Obrigado a todos, pessoal, até a próxima. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga.
Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.